Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Vozes Agrifato. Novamente, vocês são o nosso maior combustível, então clica aí no sininho, ative as notificações para receber todos os episódios. Os nossos episódios vão ao ar semanalmente, então toda semana tem conversa nova. Digitem aí nos comentários perguntas que vocês tenham, sugestões, críticas, tá bom? É importante para a gente também receber essa contrapartida, saber que vocês estão aí. E hoje eu tenho um convidado aqui que é uma pessoa muito bacana. Vocês sabem que a nossa curadoria aqui ela é cuidadosa. Ele que é produtor rural, ele que é fundador do Produtores Rurais pela Liberdade, ele é advogado, ele, mais do que tudo, né, é marido, pai, amigo, e ele é autor do livro que eu tive a enorme satisfação de escrever o prefácio, que é o Como Salvar Minha Fazenda, tá? Um manual jurídico para o produtor rural. É uma coisa que a gente gosta muito de deixar para lá, né? A gente não costuma se munir aí de bons contratos, de boas estruturas jurídicas, e o André fez essa lição de casa aqui pra gente. Então, tô com o meu amigo André Bendim Pirajá, seja bem-vindo. Bom dia a todos, boa tarde, boa noite, né? Eu vou falar igual o Iago, né? Pra quem está ouvindo. É um prazer estar aqui, Lígia, obrigado pelo convite. Eu fico muito feliz. Todas as pessoas que passaram aqui, eu acho o máximo. Agora eu tô sentado aqui na cadeira do entrevistado, eu fico feliz. Falei, poxa, vamos lá, né? Vamos falar um pouco. Advogado, produtor rural e fundador do movimento Produtores Rurais pela Liberdade. Eu acho que esse é o grande foco da nossa conversa hoje, né? Liberdade. E quando a gente fala de liberdade, a gente entra no maior entrave do Brasil, a maior discussão que existe no Brasil hoje, que é a propriedade privada. Todo dia tem uma notícia, frente parlamentar, sei lá o quê, preza pela segurança do campo, preza pela segurança jurídica, preza pela propriedade privada. Agora, o que é isso, né? Até que ponto, você tem uma né? afirmação bem categórica, assim. Você fala que não existe propriedade privada no Brasil. E eu queria entender, assim, qual que é o fundamento dessa afirmação. Então, pra já chegar com o pé no peito, né, da galera que tá ouvindo a gente, literalmente, né? Eu afirmo que não existe direito de propriedade no Brasil. Isso eu falei várias vezes, até no próprio livro eu cito o porquê disso, mas está intimamente relacionado com o conjunto de normas jurídicas do país. Né? Às vezes a gente tem uma mania de... Até mesmo, né, quando nós vamos discutir com legislações, promoção de leis, entre outras, a gente tem um hábito de tentar enxergar dispositivos isolados. Para quem não entende muito do meio jurídico, é como se eu pegasse um único parágrafo e resumisse um livro em um único parágrafo. É exatamente isso. No direito, na legislação, é a mesma coisa. Você pega o artigo da Constituição Federal que fala assim, é assegurado o direito de propriedade. Nossa, tem direito de propriedade no Brasil? Aí embaixo desse direito está escrito assim, a propriedade privada atenderá à função social. Aí você vai embaixo do outro. Então, é como se você tivesse um mais e ele fosse sendo mitigado. Né? O fato de existir uma condicionante ao direito de propriedade, que é aí que é o ponto. Se a propriedade privada tem que atender algo, significa se esse algo não existir, eu não tenho aquele direito anterior. Então a minha afirmação, ela não é um eu acho, ela é uma construção técnico-jurídica para dizer o seguinte, o seu direito acaba quando você deixar de cumprir a condicionante. Então a gente pode falar assim, o direito de propriedade existe? Existe, vírgula, se... Quando você faz um se, ele já não existe mais. Ele não é puro, ele não é essência. Né? O pessoal gosta de comparar muito os Estados Unidos. Né? Tudo a gente compara os Estados Unidos. Nos Estados Unidos tem direito de propriedade. Literalmente. Porque se você entrar numa propriedade, por exemplo, nos Estados Unidos, existe um direito do proprietário, inclusive, que chama stand your ground. Você proteger aquele direito com todas as suas forças. Você vê o tamanho do direito que existe, né, de propriedade. Aqui no Brasil, não. Eles escrevem nas plaquinhas lá, trespassers will be shot. Né? Exatamente. Então, transgressores, os invasores serão alvejados. Então, assim, não que isso precise ficar expresso para garantir o direito de propriedade. Não, mas ele está reafirmando que o meu direito... Não, se você fizer isso no Brasil, você vai preso por ameaça. Exatamente. Esse é o ponto. E teu vizinho que te denuncia. Você está ajudando a fazer a proteção dele, te denuncia. É isso aí. Então, assim, no Brasil, por uma questão técnico-jurídica da função social da terra,
principalmente, nós estamos falando praticamente para produtores rurais aqui, pela existência da função social da terra, o direito de propriedade deixa de existir. Qual que é a definição? O que Vamos está lá. escrito ali na função social da terra? Para quem não recorda, o direito de função social da terra ele é uma condicionante para o exercício da atividade. Né? Então ele tem alguns requisitos, vamos dizer assim. Na Constituição estabelece, número 1, o uso racional adequado do solo, que é aquelas condições que hoje nós temos na legislação, né? O JET-GUT que eles chamam, né? Que é o grau de eficiência na exploração, que é o GE, né? E o grau de utilização da terra. Então isso é uma mistura entre o quanto eu uso da terra, que é um absurdo. Ó, você que tá ouvindo. Faz um fecha aqui, ó. Você que tá ouvindo. Presta atenção. A lei estabelece que se você tem uma propriedade rural, você tem que usar 80% da área aproveitável. Imagina que você tem uma propriedade que você pode explorar 100 hectares. Pela lei, obrigatoriamente, você tem que abrir 80% da área. Ela tem que ser explorável 80% sob pena de não cumprir a função social da terra. 5 minutos de podcast, 6 minutos de podcast já deu aquela travada assim, porque agora nós temos desmatamento zero. Como é que você faz com esse cara? Você tá entre a faca e a faca e a espada, né? É quase a espada de Damocles, né? Que é aquela a máxima, né? Se cortar um fio da crina do cavalo, cai a espada na sua cabeça. Esse é o produtor rural brasileiro. Então, uso racional adequado do solo. Em 6 minutos a gente já deu um red pill que tá tudo errado. Aí nós temos observância da legislação trabalhista, né? Que aí, né? Toda a legislação. Todo mundo sabe que é difícil pra caramba. Não, cara, legislação trabalhista, só você pega aquelas normas de segurança do trabalho, é um trem absurdo. Você dá, por exemplo, você dá o EPI, o cara não usa, aí você precisa pedir pra usar de novo, o cara não gosta, aí dá um acidente, deu problema. Não, exatamente. E a culpa é sua. Aí nós temos a legislação ambiental, facinha também. No Brasil, facinho de ser cumprido. Eu acho que se nós hoje resolvermos fazer um giro em todas as propriedades rurais brasileiras, hoje, nós vamos encontrar uma infração ambiental em todas. Ah, não, mas a minha propriedade, ela não... Cara, eu vou encontrar um depósito de lixo próximo de uma nascente d'água. Eu vou encontrar um problema de descarte de defensivo agrícola por conta do solo. Eu vou encontrar um lavador de carro inadequado numa propriedade rural. Todas as propriedades rurais hoje do Brasil têm um problema ambiental. Por quê? Porque tem excesso de legislação e de regulamentação. Então, vamos lá. E ainda a chave de ouro, né? Nós já falamos 3 requisitos. Desculpa. Dica de filme. O Processo, do Orson Welles. Nossa. O cara que acorda e foi preso não sabe nem por quê. Não sabe por quê. Era pro final isso, né? Mas não pode esquecer. Tu pode esquecer. E aí nós temos um requisito chave que ele é, pra mim, o maior absurdo de todos. Que é o bem-estar do empregado e do empregador. Literalmente é isso. É o bem-estar. O que é bem-estar? Bom, nós já temos aí praticamente um ato discricionário, um ato sem fundamentação vinculada, mas existe uma legislação que diz que o bem-estar do trabalhador, uma das condições é a estabilidade social, a paz social no campo. Nós vamos entrar num teminha... De relance, o tema não é esse, eu acho, do podcast, né? Mas vamos falar um pouco sobre invasões de terra, para as pessoas poderem entender por que esse artigo faz sentido estar ali para quem não quer ter direito de propriedade no país. Então, no início do podcast eu queria dizer, você quer ter paz no campo? Você quer ter segurança jurídica no campo hoje no Brasil, do jeito que nós estamos vivendo hoje? Você quer ter... A primeira coisa que você tem que tirar da Constituição é a função social. Porque talvez em um tempo longínquo, onde existia excesso de terras, poucos proprietários rurais, ainda não estava muito bem organizado, o Estatuto da Terra, para quem acompanha ali, gente, agraristas, enfim, o Estatuto da Terra é a base da legislação da década de 60 para a gente começar a colonizar novas áreas no Brasil, expandir. E poderia talvez existir uma necessidade de salvaguardar aqueles pequenos proprietários ou pequenos parceiros, pequenos arrendatários, que era o contrário antigamente. Antigamente, o proprietário rural era o pequeno, o grande era o latifundiário, era o dono da terra que estava morando aqui no interior de São Paulo, Santa Catarina, Paraná, e tinha terras lá para o norte, por exemplo. Ele
pegava as pessoas ali dessa região e falava assim, ó, você quer plantar, você quer produzir lá no Mato Grosso? Eu tenho uma fazenda. E ele começava a fazer parceria e arrendamento para essas pessoas. Então era um hipossuficiente, uma pessoa, né, de uma condição menor, arrendando uma fazenda de um cara que era grande. Hoje no Brasil, eu não consigo ver arrendatário pequeno. É invertido. Eu vejo pequenos proprietários de terra e grandes empresas arrendando um conjunto de áreas. Então o Estatuto da Terra, para o que ele foi criado, para mim ele perdeu a sua essência, já resolveu. Por quê? O problema. Conta pra mim, faz o resumão do Estatuto da Terra. Porque o Estatuto da Terra, nós tínhamos um problema de colonização. Tanto é que um dos regramentos do Estatuto da Terra é a colonização de áreas. E nós tínhamos na década de... Não, nós sabemos, todos os grandes pioneiros do Brasil, os modernos bandeirantes, né, do Brasil, é tudo década de 70, 80, que expandiram para o norte do Mato Grosso, centro-oeste para o norte, nordeste, Tocantins, entre outras áreas. Essa legislação, ela possibilitou trazer segurança jurídica para aquelas pessoas que queriam, né, tinham coragem, né, de ser os pioneiros e, ao mesmo tempo, aqueles que estavam num êxodo da cidade aqui do sul, ir para o norte, arrendar áreas de pessoas que já tinham para começar a trabalhar. Então, ela tinha uma segurança jurídica. Hoje... Eu acho que hoje se inverteu. Eu vejo, pelo menos, eu sou proprietário rural. Eu vejo os meus vizinhos. Meus vizinhos não têm lotes grandes. E eu vejo que existem pessoas muito maiores financeiramente que estão arrendando diversas áreas. Ele arrenda não só a minha, ele arrenda a minha, o do vizinho, do vizinho, do vizinho, do vizinho. Então, se é uma legislação focada na proteção do pequeno, ela já perdeu a sua finalidade hoje, né? Então, assim... Partindo dessa premissa, nós vamos falar de função social da terra, nós temos também que equiparar a realidade atual. Né? Por exemplo, um absurdo do Estatuto da Terra, vamos trazer um para a gente aproveitar. Eu não conheço o único... Eu sou advogado. Eu nunca analisei um contrato de arrendamento rural de soja, por exemplo, de agricultura, que não esteja lastreado em sacas. Todos que eu vi, todos. E eu analiso o contrato há um bom tempo. Sim. Tá lá, pelo arrendamento, hoje mais ou menos, está girando Mato Grosso, 13 sacos, por exemplo, por hectare, né? Vamos combinar, o preço do arrendamento é 13 sacos por hectare. Tudo bem, 13 sacos por hectare. Você vai lá no Estatuto da Terra, que é a legislação de arrendamento. É nulo, essa cláusula é ilegal. Você não pode referenciar o pagamento em... Você não pode condicionar o pagamento em produto, no arrendamento rural. Em arrobas. Você não pode, simplesmente porque... Na ideia do Estatuto da Terra lá atrás, qual era a conta? Olha, o pequeno proprietário rural, ele não pode estar vinculado em dar parte da sua produção agrícola, que nem existiu ainda, porque ele vai plantar, né? Ele nem existiu ainda, porque ele está tendo uma condição hipo de negociação. Então ele tem que a lei buscou trazer uma proteção para ele. Alguma vantagenzinha. Exatamente. Como naquela época o preço da terra era muito barato, né, principalmente nas colonizações, não valia nada. Não valia nada. A lei estabeleceu que o preço do arrendamento seria até 15% do valor da terra nua acrescido das benfeitorias, né? O valor de mercado da área, literalmente, né, que a gente chama, né? 15%. Aí eu te faço uma pergunta, Lígia. Pega hoje. Vai lá em Sorriso, Lucas do Rio Verde, Sinop, vira pro cara e fala assim, você quer pagar 13 sacos por hectare da soja, você quer pagar 15% do valor de mercado da área de arrendamento? Não, é óbvio que eu quero pagar 13 sacos. Porque primeiro que eu já vou fazer um pacotão. Então eu vou ali na revenda, fecho um pacote numa CPR de 30 sacos, pego tudo que eu tenho para plantar, tenho mais 13 para pagar de arrendamento, dá 43, vou colher uns 60, pronto, minha conta fecha. Entendeu? É previsibilidade empresarial. Só que o Estatuto da Terra não acompanhou. E essa é uma discussão, por exemplo, dos produtores rurais pela liberdade. A gente oficiou a FPA diante da necessidade de trazer segurança jurídica para o país. Nós oficiamos, falamos assim, olha, pessoal, corpo técnico, FPA, tem um dispositivo legal no Estatuto da Terra que, inclusive, é vigente até hoje, e os tribunais não aplicam usos e costumes. Porque a gente poderia aplicar usos e costumes. Olha, gente, essa legislação está em desuso. Entendeu? Todos os contratos do país são referenciados em sacas. Então, peraí, vamos analisar a realidade ao invés da gente ficar especulando teleologicamente a legislação? Não, cara. É cara crachá, é nulo.
Bom, a gente oficiou e falou assim, pessoal, um voto simbólico de vocês aprova uma alteração. Altera, cara. E outra, essa proteção do Estatuto da Terra hoje, ela não é necessária mais. Vamos fazer o seguinte, as partes, se caracterizado que elas possuem um caráter empresarial, utilizam pessoas interpostas, funcionários, não é aquele pequeno proprietário rural que está ali com a sua família trabalhando, a essa pessoa pode aplicar disposições, renunciar ao Estatuto da Terra. Por que renunciar ao Estatuto da Terra? Porque, pô, você vai pegar uma empresa gigante, os duas têm advogado, corpo técnico, e eles ficam engessados numa legislação e não pode ter disposições contratuais de livre e espontânea vontade. Pacto sunt servanda, né, que é os princípios contratuais, né, que é a liberdade de contratar. Eu acho que engessa o mercado. Algo que é tão dinâmico. O agro hoje, gente, é dinâmico demais. A legislação não acompanha. Então, e aí você estava falando a questão da função social da terra. Uso adequado do solo, questão trabalhista, questão ambiental e o bem-estar. E o bem-estar. E o bem-estar está inserido ali, que a gente precisa ter. O bem-estar, ele tá... Como é que é? Ser feliz, felicidade? Ser feliz, é o bem-estar do empregado e do empregador. Você precisa isso é tão relativo, conciliar, né, ambos os interesses. E tem uma definição do que é esse bem-estar, ou é assim? Eu acho que a depender do juiz tem que ter ar-condicionado na casa do funcionário. Sim, essa é a questão. Você tá entendendo? Porque, no fundo, o que eu tenho visto sendo aplicado no Estatuto da Terra, na função social da terra com relação ao bem-estar, é para aquisição de imóveis rurais. Veja, a legislação estabelece função social da terra, mas essa condicionante da função social da terra, ela está atrelado a uma única coisa: desapropriação de terras para fins de reforma agrária. Então, qual é a finalidade da função social da terra no Brasil? Se você não cumprir, o Estado vai tomar a sua fazenda e distribuir para a reforma agrária. E cumprir. Aí você me fala uma coisa que eu já ouvi você falar também. A terra que foi ilegalmente invadida, ela já não representa bem-estar para quem ali está. E aí você automaticamente já tem, fora da sua capacidade de controle e gestão, você já tem uma desestruturação da questão da função social. O que acontece? Existe uma ressalva na legislação que a terra invadida ela não pode ser objeto de desapropriação. Tá? Então, porque ela ainda está em conflito. Porque ela está em conflito. Tá. Porém, por que ainda... Se eles querem reforma agrária, por que eles invadem terra? Aqui é o jump of the cat, o pulo do gato do negócio. Entendeu? Por que eles invadem se eles sabem que se invadir não vai ter desapropriação? Eu já encontrei julgados no STJ, o Superior Tribunal de Justiça Brasília, que diz o seguinte: diante da quantidade de pessoas que invadiram uma fazenda no Paraná, por exemplo, e o Estado do Paraná entrou com a ação. Olha o tamanho do negócio. Diante desse acúmulo de pessoas, famílias que já estavam construindo residências na propriedade rural, o ministro no STJ disse o seguinte: olha, se nós tivermos que colocar numa balança, ou seja, analisar a equivalência dos direitos entre o direito de propriedade. Então eles olham para o produtor rural e falam assim: não, a única coisa que está em jogo aqui é o seu direito de propriedade, mais nada. E no invasor está o quê? A dignidade da pessoa humana. Deve prevalecer o segundo. Então, converta-se a ação em desapropriação indireta. Cara, absurdo. Você já viu o julgado assim? Já. E eu tenho até no Instagram meu, eu coloquei lá. Ou seja, André B. Pirajá. Tá, a dignidade de quem entra na terra do outro é mais importante do que a dignidade de um cara que está defendendo a sua casa. Exatamente. Agora, tem uma outra questão. E o STF chancela isso. Chancela. Porque recentemente, não faz muito tempo, o Barroso falou que você tem que até dar casa, você precisa até alocar essas pessoas que invadiram ilegalmente. Sim. E que elas não podem deixar aquela terra enquanto elas não tiverem para onde ir. Para onde ir. Você precisa resolver a vida do pip. Entendeu? Então você pega assim, aliado a isso, e aqui, gente, eu não tô entrando em política, a Lígia me conhece, meu negócio é praticamente técnico, cultural, e tentar fazer o negócio andar e conscientizar as pessoas, tá?
No governo Fernando Henrique Cardoso, 94 até... Os dois governos dele, né? Os dois até 2002, antes de entrar o primeiro governo Lula, eles desapropriaram muitas áreas. Foi recorde, época, né? Foi recorde, Histórico. era uma coisa absurda. Quem mais desapropriou área por descumprimento da função social da terra foi o próprio Fernando Henrique Cardoso. Claro, a gente tem que trazer colinha, né? Fernando Henrique Cardoso desapropriou 7,3 milhões de hectares, tá? De 94 até 2002. E o Lula, de 2002 até 2009, 3 milhões de hectares. Metade. Tá? Então, metade. Aí a gente vira e fala assim, nossa, o governo Lula nos apropriou tantas áreas. Jump of the cat, pulo do gato. O que acontece? Na época do governo Fernando Henrique, tinha menos invasões que do governo Lula. As invasões, elas são um ponto de pressão para que você utilize outro dispositivo legal que trata do bem-estar do empregado e do empregador e da pacificação no campo. Quando você tem instalado em uma determinada região excesso de conflitos rurais ali, de invasões, aquele negócio, toda a região é afetada. E eu vou te perguntar, você tem uma propriedade no Mato Grosso do Sul, perto de Dourados, tá? Aqui é uma região que sempre teve muito problema de invasões ali e tal. Tá bom. Todos os seus vizinhos eu já ia estão falar, ali. Sai pra lá. Que não, ali o negócio é absurdo. Ali aquela região é igual o Paraná. No Paraná é horrível, né? Então você vai lá. O que acontece? Se eu fosse comprar uma fazenda, você acha que eu compraria ali ou compraria em qualquer outro lugar? Eu não vou comprar no lugar onde tem uma estabilidade social. Sim. Onde tem conflito. Onde tem conflito. Pra que eu vou comprar lá? Então torna desinteressante aquelas áreas que estão localizadas perto de conflito. Da mesma forma, quem está ali, mesmo que não está sendo invadido, presta atenção, tem um cara que está sendo invadido, mas tem um vizinho dele. Cara, o vizinho dele fala assim, eu quero sair daqui. Eu não aguento mais. É a quinta invasão aqui em menos de 3 anos, 4 anos. Eu não quero mais. Só que também ninguém quer comprar minha fazenda, porque aqui só tem invasão. Para quem que eu vou vender? O pai Estado abre a mão para você e diz assim, venha filho, eu compro de você. E aí nós vamos entrar no decreto 433 de 92, que é o decreto que regulamentou a compra de terras pelo Estado. Tem um artigo específico no decreto que trata principalmente das causas envolvendo segurança no campo, pacificação, bem-estar, bababá, bababá. Então, você já entendeu qual é a justificativa daquela dispositivo. Aí nós vamos olhar assim, mas espera aí. É uma outra forma de se fazer. Quem mais comprou? Então, quem mais desapropriou? Porque existe a desapropriação por descumprimento da função social da terra e existe a aquisição de terras pelo Estado em razão da instabilidade no campo. Você maqueia. Fernando Henrique Cardoso adquiriu 11 milhões de hectares nessa modalidade e o Lula, de 2003 a 2009, 40 milhões. 40 milhões de hectares. Você que está aqui nos acompanhando, não existe guerra, existe método. Eu não estou inventando, isso são dados trazidos pelo diretor do próprio INCRA, na época, em um artigo em 2015. Recentemente, o doutor Evaristo de Miranda publicou um artigo em que ele trazia esse dado bastante interessante, de que da década de 90 para cá, a proporção, a participação de terras públicas dentro do território brasileiro saltou da década de 90 para cá, de 4% para os atuais 40%. Você está entendendo? E aí você acabou de explicar como isso foi feito. É o melhor jeito. E outra, vamos fazer uma conta de padaria, né? Padaria. Eu não tenho esse dado, eu não trouxe, mas a gente tem calculadora e sabe alguma coisa, é mais fácil. Nós temos hoje no Brasil 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados de território, né? Se nós somarmos as áreas de reserva e as áreas aliadas a terras devolutas e as terras da marinha, enfim, cada uma dá 9%, mais ou menos. Uma tem mais um pouquinho, outra, mas eu vou colocar só 18% para ficar mais fácil. 18%. Então nós temos 8.500 vezes 18%. Dá 1.530.000 quilômetros quadrados, vezes 100 para transformar em hectare,
Dá 153 milhões de hectares de terra que você não faz nada. Ah, mas tem a faixa de fronteira que é interessante. Tá bom, faixa de fronteira, beleza, tá. 153 milhões de hectares. Você poderia riscar da Constituição Federal reforma agrária. Não, você pode riscar. Tipo assim, Tá feito. não, tá feito, você não precisa mais de reforma agrária. Uhum. Nossa, aumentou o número de assentados. Vamos ali na região de Rondônia, vamos ali na região... Pega um banquinho ali. Pega ali um pedacinho da terra pública, faz o lotezinho ali, Resolvido. separa e entrega. Tem 153 milhões de hectares sobrando. Entendeu? Então, assim, peraí. Existe uma discrepância. E eu não entrei nas terras indígenas, tá? Não. O dado que eu trouxe... Aí minha mente já tava indo pra esse lugar também. Não tô nem entrando nas terras indígenas. As terras indígenas estão lá, bonitinha. Tá? Não tem nem entrando nesse mérito. Então, assim, presta atenção. Nós não precisa existir descumprimento da função social da terra, nem reforma agrária, sendo que você tem terra para todo mundo. Mas é o tal negócio. Desses 4% da década de 90 de terras públicas para os atuais 40%, você tem diferentes métodos para fazer isso. Diferentes maneiras, vamos falar. Sim. Para a gente ser politicamente correto. Você tem a questão fundiária, você tem a questão indígena, né? Acabaram de desapropriar mais de 100 mil hectares ali em Primavera do Leste, uma região consolidada, só fazenda produtiva. Sim, bom. E você tem a questão ambiental. Porque teve muita gente que teve que reflorestar, perdeu sua área. Sim, sim. Né? Não Sim, pode sim. mais produzir. Tá tudo estaqueado, o Brasil inteiro tá estaqueado. Então você tem essas três formas de explicar como que aconteceu esse crescimento, esse aumento de volume de terras públicas no Brasil, de forma que você vai aumentando o tamanho do poder central, que vai gerindo, que precisa gerir isso aí. Sim. Né? E hoje tem uma coisa muito interessante, né? Que hoje o próprio Estado ele pode celebrar agora convênios, né, com entidades privadas para utilizar as florestas, né? Hoje não, já tem um tempo. Mas agora você expande para... Depois a gente vai entrar na questão do mercado de carbono, mas eles pegam hoje floresta pública e ficam fazendo um projeto de mercado de carbono de 30, 50 anos, entra uma grana, ninguém sabe para quem fica, para quem gera, aquelas questões todas de sempre que nós temos um celeuma no Brasil. E aí, diante dessa situação, nós vamos fazer o quê? Você acha que tem interesse em você tirar a terra pública e colocar para reforma agrária? Não, mas aí a gente não vai fazer projeto, por exemplo, de... Pô, peraí, cara. Então, assim, hoje é muito complicado. Então, se a gente está pensando em segurança jurídica, né, vamos usar o recente julgamento do STF sobre é passível de desapropriação a propriedade produtiva. Eu lembro, cara, nos grupos de WhatsApp dos produtores rurais, os caras, nossa, tal, impossível, pô, por que fizeram isso? Se você não me conhece, eu não sou um cara que fica protegendo as pessoas. Eu sou técnico e objetivo. O STF tá certo. Porque é verdadeiro. Porque é verdadeiro. Pode desapropriar terra produtiva. Sim. O que a Constituição fala é, ela terá tratamento diferenciado. São coisas distintas. Eu não estou dizendo que não pode, eu tenho que dar um tratamento diferenciado. Aí, quando a gente tenta contribuir, por exemplo, mandar para os políticos, parceiros, tem pessoas muito boas em Brasília, mas é minoria. Os caras querem trabalhar, mas não consegue. Aí você manda para eles e fala, meu, tá aqui, ó, eu fiz um estatuto da propriedade produtiva. Prontinho, com justificativa de lei, bonitinho, tá aqui, ó. Só protocolar. Conversa com o seu departamento jurídico, vê se ele concorda. Tá pronto, você não precisa fazer nada, tá pronto, tá aqui. Né? Aí os caras olham e falam, não, mas o fulano já tá fazendo uma alteração na lei de desapropriação para incluir que a propriedade produtiva não pode ser desapropriada. Pô, meu, o STF acabou de falar que pode ser desapropriado, como é que você altera? Uma lei, veja, o STF julgou com base na Constituição, aí você altera uma norma infraconstitucional. Quem é mais poderoso, a Constituição ou a norma? Vai na fonte. Ou você altera a Constituição, ou você faz o que a Constituição está mandando e cria um estatuto da propriedade produtiva para dar uma chance para aquele produtor rural que é produtiva não ter a terra desapropriada. A sugestão que eu dei para o pessoal, constatou que a propriedade produtiva? Constatou. Descumpriu a norma ambiental? Descumpriu. É passível de desapropriação? É. Pega o INCRA, tem que notificar o produtor rural para que, acusando-o do problema, porque essa é uma grande problemática também dos órgãos públicos. Você cometeu uma infração ambiental. Qual?
Você não sabe nem de onde que veio Qual? o tapa. Qual? Bom, e ainda mais agora com sensoriamento remoto. Nossa! Ou seja, para quem não entende o que é sensoriamento remoto, agora você toma multa por imagem de satélite, você não sabe nem o que aconteceu. Você fica sabendo se bloquearam o seu crédito no banco ou se embargaram a venda de seu gado no frigorífico. Exatamente. Ou seja, aí sua liquidez, antes de você explicar que focinho de porco não é tomada, sua liquidez já foi embora. Já foi. Acabou. Você não consegue mais. Você pega essa Estatuto da Propriedade Produtiva, eu falei, fala pro cara, você descumpriu aqui você não deixou 50 metros de APP porque o seu córrego mede X metros e papapá. Ótimo, perfeito. Então eu tenho que fazer recomposição de APP. Recomposição de APP. Tá aqui, assina um termo de ajustamento de conduta, um TAC de 10 anos para você recompor sob pena de desapropriação. Acabou. Morreu, cara. Daqui 10 anos. Cumpriu? Cumpriu. Não cumpriu? Eu não cumpri, por quê? Porque eu tive uma estiagem comprovada em laudo aqui, bonitinho, papapá, que me impossibilitou. Peço a prorrogação de mais 2, 3 anos. Não, tudo bem, 2, 3 anos, tá aqui na lei. Dá a saída que o STF mandou. Não fica inventando a roda. Para você inventar a roda, sabe o que vocês têm que fazer? Tirar a função social da terra da Constituição. É isso aí. Só que eu já discuti isso com diversos parlamentares no Brasil e todos olham para mim com uma cara assim, como? Porque ele aprende desde a mais tenra idade, quando ele entrou na escolinha dele lá, ele já lembra que, nossa, toda propriedade tem a sua função. Função social. Né? Imagina como uma propriedade. Não existe nada mais... Eu não posso usar essas palavras assim, mas não existe nada mais absurdo do que você condicionar o direito de alguém e falar que ele existe. Mas esse é o verdadeiro duplo pensar. No Brasil, a gente consegue pensar duas coisas contraditórias e colocar ela na mesma linha. A gente vive isso diariamente. Então, assim, a contribuição da função social da terra para quem... Não fique triste. Não fique triste. Me fala uma coisa. A gente falou de movimentos que invadem as terras, né? Como que sobrevivem esses caras? Você consegue me explicar de onde que eles são financiados? Como que eles têm essa ação conjunta coordenada? O que eu vou falar, eu prefiro assim até... E cuidado. Até porque nós estamos no podcast. Vou fazer um parênteses. Da última vez que a gente falou no podcast juntos, a gente não tinha tanto medo de falar certas coisas. Ou não precisava tomar tanto cuidado para falar certas coisas óbvias. E aqui eu vou citar uma frase do Dostoiévski que eu acho que vai servir para o podcast inteiro. Ele fala assim: a tolerância chegará a tal ponto que as pessoas inteligentes serão proibidas de fazer qualquer reflexão para não ofender os imbecis. Então. E eu falei imbecil aqui porque vai servir se o cara vestir a carapuça, né? Claro. Essa é uma frase do Dostoiévski. Eu vou fazer uma ressalva aqui, porque assim, eu poderia usar diversos argumentos do que a gente vê em dados, informação e tal, mas eu prefiro me limitar àquela CPI que eles fizeram do MST. E aí eu tiro a minha e falo, você quer discutir algum dado? Você vai lá na CPI do MST, que tem um calhamaço desse tamanho assim, ó, de informação, e lá tem tudo. A gente sabe que tem financiamento de terceiros, a gente sabe que tem financiamento estrangeiro, privado. A gente sabe que tem coordenação com ONGs. A gente sabe, e aqui eu não estou inventando, que existe programas governamentais focados na aquisição de produtos alimentícios da reforma agrária, do MST. E não estou dizendo que é voluntária, é obrigatória a compra desses produtos. É obrigatória? Porque, querendo ou não querendo, esses produtos precisam ser destinados, principalmente para merenda escolar, deve ser focado da pequena propriedade, papapá, toda aquela historinha. E aí, quando você fala de pequena propriedade, você cai em quem? Você poderia cair no seu João e na Dona Maria. Mas o seu João e a Dona Maria, eles não estão organizados em cooperativas no Rio Grande do Sul para produzir a quantidade de arroz que não sustenta o Brasil um dia. Sabe essas questões? Então nós temos essas situações no Brasil. Então o financiamento, ele é muito político, ele é muito organizado e centralizado. Eu tô perguntando isso porque não foi um assunto por algum tempo. Então. E de repente voltou, a gente sente esse calor de novo das invasões, né? Já se bateu, acho que só esse ano, o recorde de invasões dos últimos 6 anos juntos, assim, algo assim.
Tem uma estatística que vai nessa linha. Eu tô pecando aqui em não trazer os números exatos, não, precisos. mas é porque... Mas a gente sabe, é só A procurar. a gente cansa um pouco também, sabe, Lígia? Eu falo assim... de ficar martelando. Né? Eu hoje... MST, antigamente eu falava mais, né? Hoje eu me limito a trazer assim, gente, eu vou tratar no que importa. Você quer resolver o problema de invasão? Tem que pegar isso aqui. Tira a função social da terra da Constituição. Pronto, resolveu. Tá. Agora eu vou te fazer outra pergunta. Primeiro, como que a gente diminui ou tenta limitar o risco de uma invasão? Você tem alguma ação assim que você consegue? Eu acho que é difícil. Hoje, principalmente porque é uma política pública, na verdade é uma política de Estado. Porque política pública, conforme troca o governo, troca as políticas públicas. No Brasil existe uma política de Estado de reforma agrária. Logo, você tem a própria Constituição Federal fomentando um direito que necessariamente ele pode ser exigido por alguém. Então é isso que as pessoas precisam entender. Porque o que o invasor Você não consegue sair do risco nesse caso. Exatamente. O que o invasor é? É uma pessoa pleiteando o seu direito constitucional ao acesso à terra. Aí eu viro pra você. Vocês já imaginaram ter um direito desse nos Estados Unidos? Uhum. Eu vou dar um exemplo como Estados Unidos, só para as pessoas talvez enxergarem o óbvio, tá? Se você hoje fizer uma enquete no Brasil, quem quer 10 hectares, levanta a mão. Eu tô pra dizer que eu acho que todo mundo. Uhum. Porque de graça todo mundo quer. Uhum. E isso seria em qualquer lugar do mundo. Quem quer 10 hectares, levanta a mão. Então todo mundo quer a terra, todo mundo quer acesso à terra. Basta você colocar o direito mas na trabalhar legislação. nela ninguém quer. Aí que tá o ponto. Ninguém quer. Então, Cumprir a função comprar social. uma função social. Entendeu? Então o que acontece? Por existir na Constituição, nós temos um fomento a isso. E já existem diversos julgados nos tribunais que dizem que invasão de terras, entre outras coisas, nada mais é. Isso são julgados de habeas corpus, de preventivo de prisão. Antes de acontecer a prisão pós-invasão, eles entram com habeas corpus preventivos, que a gente chama. Existem diversos julgados já nos tribunais dizendo que invasão é o exercício do direito de liberdade de expressão. Por quê? Porque se ele não invadir, ele não consegue pleitear o direito dele, que é a reforma agrária. Volto a dizer, não existe direito bizarro. de propriedade no Brasil enquanto existir função social da terra. Nossa, André, eu vou te falar um negócio, cara. Eu amo o nosso país. Eu acho que ele tem um potencial assim que você fala, cara, tanto de coisa que dá pra fazer aqui. O clima, as pessoas sabem lidar com gente. A gente tava falando disso antes, né? Mas tem hora que eu olho e falo assim, cara, isso aqui nunca vai dar certo. Porque Mas as também nunca pessoas vai dar não errado. defendem, as pessoas não sabem delimitar o que é o certo e o que é o errado. Entendeu? Sim. Por definição. Invadir o que é do outro é errado. Mas ele fez... Entre com processo. Com devido processo legal. Ó, faz uma denúncia, o cara... Tá... Não é pra invadir. Invadir não existe. Ou não deveria existir. Sim. Entendeu? Faz uma denúncia lá. É ambiental? É trabalhista? Então vamos brigar. Mas não. Né? Só o fato de existir. A gente vai com técnicas de guerrilha. Foi criado assim, né? São técnicas de guerrilha. Foi criado assim. Desestruturação, desestabilização, grupo armado, invasão, né? Associação de pessoas ali. Sim. Eu não vou falar associação criminosa, porque acho que legalmente nem caberia, porque você está falando para mim que isso está estabelecido. Exatamente. Assim, mas poderia ser. São absurdos atrás de absurdos. A grande verdade é essa, absurdos atrás de absurdos. Ontem a gente estava comentando, o rei tá nu. Ali, ninguém fala. Pois cara, tem um... eu não vou falar isso, cara. Mas desculpa, galera. Fica pra próxima. Tem umas coisas assim... Vou ser cancelada total. A gente pega, mas eu acho que, assim, no Brasil, nada dá certo, mas nada dá errado, né? Que a professora Lava falava, né? Uhum. Mas nós temos uma vantagem aqui. Nós temos uma vantagem no Brasil, que nós somos um povo resiliente. Então a gente... acorda de manhã, mesmo sabendo de todas as dificuldades, a gente vai lá e faz. E a gente acredita que um dia pode melhorar. Uhum. Né? Mas você tem que ter essa fé. E vai. Sem essa fé... E eu falo para as pessoas, se você não tem fé, se você não tá ali... Cara, veio uma pessoa ao mundo. Ela foi crucificada. Ela foi morta. Ele era um justo. Ele disse para nós... Carregai a vossa cruz.
o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Entrega pra mim que eu carrego pra você. Venha. Então não existe nada, pode ter e pelo menos isso é o que eu penso todos os dias quando eu vejo absurdos e eu falo assim, amém, é a historinha de Jó, amém, agora queimou minha casa, amém. Amém. Entendeu? Então, assim, eu acho que se nós não tivermos esse espírito, e eu sei que o coração do brasileiro tem, porque isso é uma profecia de Nossa Senhora, né? Que quando ela apareceu Aparecida, né? A cabeça separada do corpo, né? O brasileiro, a cabeça separada do coração. Então, quando você une os dois, é aí que tá, você vai lembrar dele. Então, todo brasileiro é assim, é uma profecia, não tem como estar errado. Ela nunca errou. Então, assim, eu acho que a gente tem que se entregar. Agora, a gente também não pode fingir que não existe. E aí que tá o ponto. Nós estamos aqui hoje conversando assuntos, de certa forma, espinhosos, mas tem muitas pessoas, talvez, que não ligaram um lé com cré com determinados assuntos. Não, acho que a maioria não. E elas precisam ligar para que ali na frente ela vire e fale assim, ô presidente do sindicato, é o seguinte, eu tava ouvindo um podcast e tem esse probleminha aqui que eu acho que seria uma opção da gente começar a resolver. Porque também, senão, a gente nunca sai do lugar, né? Só piora, né? A corda, ela tá puxando sempre pra trás, ela não tá impulsionando pra frente. Não, ela não dá, jamais. entendeu? Então, assim, nós temos que começar a mexer. Então, a gente tem que levar informação. É que assim, quem gosta... Quem tem paixão pela verdade dos fatos, que vê lá o rei nu e não consegue deixar de... Que é a criancinha lá do conto, né? Não consegue deixar de denunciar aquilo, é muito duro você ver, né? As pessoas distorcendo, fazendo um malabarismo que fazem para conseguir justificar coisas que são justificáveis moralmente, né? A evolução social da civilização ocidental, ela não foi construída assim. Sim. Então, a gente vê que a gente está entrando num nível de perigo de guerra civil. Que eu acho que já é, na verdade. Se você pegar a taxa, não estou nem falando do número, a taxa de criminalidade no Brasil, por exemplo, eu acho que você pode considerar uma guerra civil. É um país que morre mais pessoas do que muitas guerras modernas, né? Guerras modernas agora. Não estamos falando das grandes guerras. Eu não gosto nem de falar de número, porque o Brasil é muito grande. A população brasileira é muito grande. Sim. Então, você compara o Brasil lá com a Itália, eu gosto de falar de taxa. É. Relativiza. Coloca cada macaco no seu quadrado, entendeu? Então, assim, cara, não dá. A gente tá vivendo uma situação, assim, muito... Bom, vamos lá. Onde não tem hierarquia, não tem ordem. E o que a gente tem vivido é uma situação de insegurança jurídica que tira a hierarquia do que é o mais importante para o menos importante. Né? Qual que é a prevalência? Eu ousaria dizer que pela natureza do trabalho no campo, porque assim, deixa a terra lá sem você cuidar dela. Não. Aquilo ali compacta. Fica horrível. Se você tiver feito algum dia na sua vida uma horta, você vai entender que entre o plantar um pé de alface e ele madurar, que demora questão de mês aí, né? Mês e pouquinho. E você plantar outra, a terra compacta, você precisa dar uma mexida ali. Se você deixar aquilo improdutivo, anos, concentrando, capital, aquilo ali, no largo prazo, ele não... vai ter que passar para uma outra mão. Sim. Eu tenho um amigo muito querido, por sinal ele é agnóstico, mas ele é uma pessoa inteligentíssima. Eu considero ele uma pessoa inteligentíssima. E ele fala assim, cara, a gente olha tudo no curto prazo. Tudo para amanhã, tudo na justiça, quase que na justiça terrena, vamos falar. Sim. Por quê? Se você pegar as grandes fortunas pelos séculos, elas vão se destruir. Não é o negócio do filho pobre, pai rico, neto... Como é que é? Esqueci. É o avô rico, pai remediado, filho pobre, alguma coisa assim. Acho que é um negócio assim. Esqueci, gente. Depois vocês me resgatem aí. Mas... é isso, esse é o controle que você precisa, esse é o controle que é feito pela natureza do ser humano para trazer todo mundo para a igualdade de novo. Sim. Entendeu? Então toda distorção muito grande que tem, ela é corrigida quase que pela questão psicológica, o cara se acha demais, aquilo demole com o tempo. Sim. Não são as mesmas potências do passado que são as mesmas potências de hoje. Sim. Por exemplo, a gente vê hoje a China, que na década de 90 era o quê? Era nada. Ontem eu assisti acidentalmente as Olimpíadas. Tem uma competição, eu não sei nem como que chama, são dois caras remando um barco. É uma competição de velocidade de curta distância. A hora que eu vi os chineses, na hora da largada, eu vi o tamanho dos caras. O cara parecia um touro gigante. Eu falei, esses caras vão ganhar. E dito e feito. Assim, você não... Tem uma
uma transfiguração dessa nação, do que ela era para o que ela é Sim. hoje. É uma grande potência. Eu não vou falar da natureza, do que está acontecendo ali, mas não são as mesmas potências que continuam dominando. Assim. Tem uma mudança de figura. A nossa civilização ocidental ela está em franca decadência. Sim, só ver quem que era o berço da civilização ocidental era a Europa. Olha pra Exato. Europa. Exato. A Europa está desfigurada, Entendeu? completamente desfigurada. Ó, para começar que os caras na Europa não gostam de trabalhar. Quando eu estive lá pela primeira vez, 20 e tantos anos atrás, 20 anos atrás, eu ia lá comprar um negocinho na lojinha às 3 horas da tarde, tava fechado pro almoço, 3 horas da tarde, cara. Assim, isso é impensável num país como o Brasil, por exemplo. Claro. Você fechar seu negócio das 11 da manhã, meio-dia até as 3 da tarde, pra ir lá almoçar, tirar uma cesta, tomar um café e voltar. Depois eles ficam abertos até a noite, tudo Sim. bem, mas não é horário de comércio, assim. Mas os caras não gostam de trabalhar. Né? Não, é uma coisa... Assim, é aquela velha história, né? Eu acho, quando a gente fala de Deu uma viajada aqui China... agora. Não, mas e sabe o que isso é interessante? Quando a gente começa a olhar o trabalho, essas pessoas que se medem pelo trabalho, acreditam no trabalho... Eu vejo sempre muito, eu converso muito com os produtores rurais e eles sempre falam assim, mas rapaz, eu não tenho tempo. Eu acordo de manhã, eu tenho que pagar boleto, eu tenho que fazer isso, tá. Falei, não, eu te entendo, mas tenta separar meia horinha no seu dia, que eu sei que você consegue, pra você acumular um pouco de conhecimento, procura coisas boas. Sabe por quê? Porque o trabalho é bom. Tem um ditado, né? O trabalho edifica o homem, né? Não, cara. Desculpa, não. Sabe o que edifica o homem? Deus. Existe uma coisa chamada castelo, né, que é o castelo interior, e o castelo interior, ele só existe, você só entra no castelo quando você tem uma fagulha divina. O que cria uma sociedade não é o trabalho, o que cria a civilização foi a religião. Toda sociedade só começa com uma religião. Né? Então, se a gente pegar um exemplo, ontem foi de edição, não sei quando vai passar o programa, mas depois você procura para saber o dia que é. Ontem foi o dia de São João, o criador dos dominicanos, Domingos Guzmão, né? E ele foi um pregador muito fervoroso que ele combateu os cátaros. Quem eram os cátaros? Né? Os cátaros eram pessoas altamente virtuosas nesta terra. Altamente virtuosas. Castos, faziam jejuns. Você fala assim, nossa, cara, esse cara é punk. Aí você vira e fala assim, não. Porque por mais que ele fosse virtuoso na carne, nessa terra, ele estava se afastando de Deus dos sacramentos, porque ele acreditava que os sacramentos não eram válidos, não eram fiéis a Cristo, enfim. Então eles só viviam a virtude do corpo, mas não viviam a fé da igreja. Eu tô dando esse exemplo voltando em fé toda vez, pessoal, não liga não, mas é uma analogia que vocês vão começar a entender. É o que acontece exatamente hoje. Hoje a gente acredita que nós vamos sustentar e criar uma sociedade com base nas nossas virtudes, na inteligência, no doutorado, no pós-doutorado. Esse cara é especialista, sabe, a gente vive um mundo hoje voltado exclusivamente nisso. Quando, na verdade, para interpretar um gráfico, é só ligar o Lé com o Cré, cara. E esse tipo de situação, por exemplo, que a gente fala hoje, a gente tem que pensar em relativizar no social, no ESG, no negócio. Falo, tá, beleza, a gente tem que pensar nisso também. Mas e o óbvio? E a construção do negócio? Eu faço sempre um paralelo da fé, porque a fé ela me traz as analogias, os paradigmas, porque para que você possa enxergar na realidade e falar assim, não dá para ser só isso, eu preciso ter um pouco mais de substrato. Não dá para eu ser só social, eu preciso ter dinheiro. Senão não tem recurso. Vai fazendo os paralelos, né? Eu posso fazer o paralelo da fé e posso fazer o paralelo. O que o Domingos de Guzmão fez? Ele teve que resgatar o quê? A virtude das pessoas que não tinham virtudes, mas ele também teve que plantar no coração dessas pessoas a verdade, a fé de novo. Então ele combateu os cátaros e trouxe as pessoas para a igreja de novo. O que nós temos que fazer hoje? Hoje nós vivemos um mundo da virtude terrena. Eu faço uma associação, né, que é o seguinte, e eu acho que tem correlação e causalidade, que é a redução do número de cristãos. Olha, a pequena ampliação do número de pessoas, de ateus, Sim. E o caos absoluto. Chegando ao ponto de, na final das Olimpíadas, 2 boxeadores XY,
competirem pelo título feminino. Eu falei que eu não ia falar isso, era isso que eu ia falar aquela hora. Eu acabei falando. Então, assim, chegou ao absurdo da confusão social, da confusão que você... Fazendo o teste, falando que o cara é XY já não adianta mais. Não. A gente falou isso ontem, né? Faz o teste, não, mas ainda assim pode ser considerado mulher. Ah, cara, pelo amor de Deus. Pobres mulheres, assim, chegou nesse nível de confusão mental, de você não compreender, você não conseguir olhar para a natureza e identificar. Né? Agora, assim, por que eu estava falando sobre isso, essa questão da evolução? Porque isso serve... Hoje, a sociedade está encarando um pequeno produtor de 10, 30, 60, 100 hectares como um cara que tem muito patrimônio. Porque eu já escutei isso. Inclusive, escutei isso de amigos de infância. Foram criados comigo. O cara fala assim, não, mas se você vender isso aí, você tá rico pro resto da vida. Eu falo, cara, que se eu vender isso eu não tenho mais ganha-pão. Não é assim do jeito que você imagina. E assim, é só essa vida? E esse cara não tem filho. Eu falo, como que eu vou dar alguma segurança qualquer pro meu filho? Entendeu? Sim. A vida, assim, você não começa... As gerações, elas não começam do zero. Mesmo que você comece do zero, alguma coisa moral você tem que apresentar. Sim. Alguma coisa vem das gerações. Não é à toa que a gente carrega sobrenome. Sim. Você tá entendendo? Não é à toa que a gente carrega sobrenome. As pessoas perderam a noção do eterno, do metafísico. Exato. Mas eu vejo isso pela falta, talvez, de tentar enxergar o óbvio também. Porque eles estão perdidos muito no acessório, esquecendo o principal. Vou dar um exemplo básico. Eu falei agora há pouco do ESG, né? Eu tive o prazer de estar em alguns eventos, por exemplo, com o professor Ricardo Felício, né? E um dia eu sentado assim e escutando ele falar, e aí ele virou para mim e disse, pro público, né? E disse assim, pessoal, é uma coisa tão óbvia que eu tô cansado de falar, mas eu preciso falar porque é o óbvio e as pessoas precisam começar a olhar o óbvio, né? Ele trouxe um gráfico daqueles satélites que medem a intensidade do Sol e mede a temperatura atmosférica, e ele trouxe um gráfico do aumento de CO2 e também a temperatura atmosférica. Ou seja, tudo combinado. Tudo combinado. E aí ele trouxe os gráficos. Sabe aquele negócio? Você traz um sobregráfico, assim, um sobre o outro, sabe? Quando você olha a atividade solar ela tem picos distantes de um tempo do outro, mas são picos que duram determinados tempos e depois voltam, principalmente pela distância entre a Terra e o Sol. Então existe esse intervalo. O pico de atividade solar não é brincadeira, aqui eu não tenho gráfico, se você quiser procurar, as pessoas olham. Ele segue a mesma linha da temperatura atmosférica. Então, se o Sol aumenta a sua atividade, a temperatura da Terra aumenta a sua temperatura. Se o Sol diminui, ela diminui. Gente, não estou dizendo que a causalidade do aumento da temperatura da Terra é o aumento da atividade solar, mas existe uma correlação muito positiva, forte em relação a isso. É igual a gente vai falar de ciclo pecuário. Existe uma correlação, não estou dizendo que é a causa, porque essa causa pode demorar um pouco mais, um pouco menos, mas existe uma correlação de eventos. O aumento no número do abate de fêmeas, então tudo isso existe uma correlação. Gente, você não precisa ser um doutor em climatologia para você entender isso. Você não precisa ser do painel intergovernamental de mudança climática da ONU para você olhar um negócio desse. Aí você pega o aumento de CO2 e a interferência da temperatura da Terra. Não tem correlação nenhuma. Nenhuma. E não é pouco, porque tem uns picos de CO2 que aconteceram, sei lá quando lá, que o pico vai lá em cima. E eu tô falando agora recente, já tinha dado. O pico vai lá em cima e a temperatura cai. Aí você olha e você fala assim, ué, mas caramba, não era o tal do o excesso de CO2 na atmosfera que aumenta a temperatura da atmosfera solar? Então, por que aqui não aumentou e diminuiu? Não, pode ter sido um período... Pera aí, meu irmão. Ou você afirma que nós temos que reduzir as emissões zero para que a gente não chegue a 1,5 graus, ou se eu reduzir a zero, eu corro o risco de a temperatura subir só porque o Sol aumentou sua atividade lá atrás. Não, mas você sabe que eu falo, eu até comentei isso para você esses dias. Eu tava... E se a gente zerar as emissões e de repente a temperatura cair demais? Porque ninguém sabe falar as medidas das coisas. Teve aquele secretário norte-americano... Não, como é que é? Teve um parlamentar americano que questionou o secretário de Mudanças Climáticas nos Estados Unidos e falou, se eu investir 50 trilhões de dólares
Lembra desse vídeo? Lembro. Quanto que eu vou reduzir a temperatura da Terra? E o cara não conseguia responder. Então, assim, não, vou te repetir de novo a pergunta. Você não tá sabendo me responder. Você tá falando pra mim que eu tenho que investir. Você tá me dando um número: 50 trilhões de dólares. Quanto que eu vou reduzir a temperatura da Terra até 2050? Era isso? 2030, Era isso. 2050? 2050. E o cara não respondia. Ele falou: você não sabe me responder. Você não sabe o que você tá falando. Você tá entendendo? E se eu investir os 50 trilhões e, sei lá, o tiro sair pela culatra e a temperatura começar a cair e todo mundo começar a morrer congelado? Porque você não tá me trazendo um dado preciso. Sim. Então, será que o outcome pode ser impreciso também? Sim. Ou seja, é loucura o que nós estamos falando. Não, gente, esses dias eu tava conversando com uma colega, ela virou pra mim e disse assim: André, vamos lá. Vamos pegar o Brasil. É que as pessoas têm uma mania de atrelar o mundo, né? Assim, o mundo precisa envidar esforços, se unir para reduzir as coisas, né? Aí eu fiquei pensando, eu falei assim, porque paralela a essa pauta existe a pauta do excesso populacional, né? Caminham juntas, né? Leiam O Reich Verde. Muito bom esse livro. E aí eu falei, uma vez eu fiz uma conta num evento, eu falei assim, pessoal, você quer saber se tem muita gente no mundo? Vamos lá. Vocês conhecem a cidade de Campinas? Aí o pessoal conhece a cidade de Campinas, tá bom. Se você pegar o mundo inteiro, tá? Os 8 bilhões de habitantes do mundo, e você colocar 8 bilhões de pessoas no Brasil, você vai ter uma densidade demográfica da cidade de Campinas. Em Campinas você anda normal. Veja, eu tô falando de Campinas, eu não tô falando de Tóquio, eu não tô falando de Pequim, eu não tô falando das loucuras que tem das cidades do mundo, eu tô falando dessa cidade de Campinas. O mundo inteiro aqui, sobra o mundo inteiro ainda. Livre, sem ninguém. Você acha que tem excesso populacional? Não, desculpa, não tem, é só fazer uma conta, é simples, é conta, você não precisa ser especialista em geografia, tá entendendo? É só fazer uma conta. Aí eu tava comentando com ela exatamente sobre isso, eu falei assim, olha, a gente tem uma mania de usar grandezas, né, grandezas, e ela virou pra mim e falou assim, André, e se a gente reduzir as emissões e as plantas morrerem? Pois é. Porque mas acho que também não. Não. Tem ciclos. Eles não acreditam no ciclo. Não acreditam em ciclo. O homem controla o clima. O homem tem a capacidade de controlar o clima e não a natureza. Então, se o homem tem a capacidade de controlar o clima, você pega a premissa deles, joga assim, se eu tenho a capacidade de controlar o clima e zerar as emissões, o que eu faço com as plantas que sobrevivem no CO2? Se eu reduzir demais o CO2 atmosférico, será que eu não começo a matar determinadas espécies de plantas? A gente não sabe. Será que eu não reduzo a produção de alimentos no mundo, reduzindo as emissões de CO2? Mas eu falo assim, volta no tempo. Tinha, antes desse excesso que eles falam de emissões, tinha planta, tinha. Então, cara, assim... Agora, tem uma coisa que eu falo, gente, as pessoas precisam observar mais. A pesquisa, a ciência começa sempre na observação. Sim. Não tem como cair Até porque essas pessoas normalmente não acreditam em Deus, né? Não tem como cair o manuscrito do céu e falar, olha, vai investigar isso aqui, né? E é assim... Se tem tantas mudanças climáticas, agora a carta coringa são mudanças climáticas, não é mais aquecimento. Porque pode, né? Pode ir para cima, pode ir para baixo, pode ser uma tempestade, pode ser um tsunami no Japão, pode ser né? Se tem tantas intempéries assim provocadas pelo homem e que estão afetando o globo, as produções, a disponibilidade de alimentos, que são um risco para a nossa vida, como que a população continua crescendo tanto? E a produção de alimentos, que depende do clima, depende da natureza, depende de algum tipo de ordem, né? Tem aumentado também. Porque a gente só multiplica a comida aqui. Sim. Engraçado, né? Então eu falo, nossa, o risco é tão grande, até 2030 nós vamos tudo... 2030 tá aqui, né? As pessoas falam 2030 como se a gente tivesse em 98, Exatamente. Né? 2030 tá aí. Eu acho que eles, sabe... deixa eu botar um 2030. Putz, tá muito em cima da hora, não vai rolar. Puta, faz 50 anos que a Amazônia vai ser um deserto. Agora estão falando de 2050, né? Mas, cara, tá aí. E a gente tá batendo recorde de produção. A população cresce, a gente consegue acompanhar. Né? Malthus ficou pra trás faz muito tempo. Thomas Malthus errou e já foi comprovado o seu erro há muito tempo. Né? Eu não entendo esse neomalthusianismo, assim, em que as pessoas não observam, não conseguem enxergar. E aí a destruição da educação, né? Sim. Enfim, a gente entra em outros aspectos. Mas eu queria já envergar para esse assunto que, para mim, eu te confesso que eu sei muito pouco sobre ele.
Porque pra mim não faz um pingo de sentido falar pra mim que alguém vai comprar fumaça porque quer salvar o planeta. Porque assim, eu sempre parto do princípio, eu sou cristã, mas eu parto do princípio evolutivo, né? Que é, a gente nasceu pelado no meio do mato. Depois do pecado original, tá bom? E aí eu passo frio, eu passo fome, eu preciso trabalhar para obter recursos para me manter. E a minha família até a gente chegar hoje. O que significa? Significa que quando eles lançaram o ETF do Neymar, que era uma imagem em PDF, que eles falaram que valeria milhões, porque ela tinha um token inquebrável, que ninguém poderia... Você poderia replicar a imagem. Ela é replicável. Mas aquela específica, com aquele token código, não. E eu olhei aquilo e falei, cara, é um macaco feio que eu consigo fazer na mão. Eu, que não sei desenhar nem uma flor. E vocês estão falando pra mim que isso vai valer milhões porque alguém fez um token pro Neymar? Não. E de fato, o que aconteceu com os tokens? Claro. Mesma coisa. Ah, o Beyond Meat lá, o hambúrguer vegetal. Não, vai ser a nova solução. Eu não acredito nessas coisas etéreas. Entendeu? Então, se bem que o hambúrguer ele é mais palpável, mas coisas etéreas, você falar pra mim que as pessoas vão comprar carbono pra se limpar, não faz sentido na minha cabeça. Eu não acredito nisso. Eu acho que as pessoas vão comprar o que elas enxergam, as coisas em que elas enxergam valor. Então, isso, mesmo que seja no consumismo. Sim. Tá? Um novo AirPod, ok, legal. Tá tudo certo. Uma câmera mais potente, um celular mais bonito, ok. O consumismo eu entendo, porque ela vê um valor naquilo. Sim. Agora, o valor no carbono, eu acho que eu não enxergo isso. Então, agora a gente tá falando de mercado de carbono, né? E de premiar, pagar aos produtores por uma neutralidade de carbono na produção. E eu não vejo esse carbono, quem é o consumidor que vai querer comprar esse carbono. Tem sempre os fanáticos, né? Os caras malucos, beleza. Mas eu não enxergo em nível global de pessoas que estão, de certa forma, sempre tentando sobreviver, as pessoas pagando para receber o carbono. E aí eu falo, você tá com carbono, tá? Quem vai querer comprar seu carbono? E teve aqui um gringo, Simon, e eu já repeti isso umas 8 vezes aqui no podcast, quem assiste a gente bastante já escutou eu falar várias vezes. Mas ele fala, eu estive em 26 cadeias de supermercado e perguntei para todas elas, quem vai pagar pela neutralidade de carbono? E ninguém quer pagar. Então, o carbono, na verdade, ele não é um benefício, ele é um imposto. Ele é um imposto. Ele é um imposto. Ele é um imposto sobre a produção. Eu vejo assim, eu tenho andado um pouco nos bastidores da pecuária e existe uma nova febre, não é nova, mas existe uma tendência toda vez no Brasil, e isso é coisa de brasileiro mesmo. Toda vez que o brasileiro inventa uma coisa nova, ele é fantástico. Aí essas pessoas aderem a um modismo e começam a consumir. Só que essas coisas novas, elas não perpetuam no tempo, em razão de que, por elas serem mais caras, um negócio nichado, entre outras coisas, as pessoas começam a falar assim, será, não será? É a história, por exemplo, da carne de qualidade. A minha carne, eu, André Bedin Pirajá, a minha carne de final de semana, ela não é a mesma carne que eu como todo dia. A minha carne de final de semana, eu sou produtor rural, eu gosto de ver as tendências novas, eu gosto de comer raças diferentes, eu vou lá, eu, André Pirajá, sou assim, tá? Mas a minha carne de dia a dia é o meu açougue que me entrega toda semana, todo dia lá em casa bonitinho. Beleza. Por que eu compro a carne nobre? Não é porque ela emitiu menos carbono. Não, é porque eu tô atrás de um marmoreio, eu tô atrás de uma experiência gastronômica. Beleza. O que eu tenho percebido, por exemplo, no mercado da carne? Existe uma tendência de algumas pessoas de que, e isso eu não tô falando só do mercado da carne, é de todos, mas eu vou dar o exemplo do mercado da carne, porque é o nosso aqui. De querer inviabilizar a produção convencional para poder viabilizar a sua produção personalizada. Isso é... É a velha história assim. No Brasil, tô mentindo? No Brasil é tudo assim. Não. Tem uma marca de... O correto é produzir assim. Não, meu irmão, peraí. Não enche, não. Aonde você tá indo? Você tá vendendo carne na Faria Lima? Ou você tá indo
lá nos bairros afastados, você Vender acha... pra população Vender zona. pra população, ela vai chegar assim, ela vai olhar no açougue e vai falar assim, nossa... Será que esse A100 foi produzido com base de massagem? O tronco dele era Black Hauser pneumático que não Vacas espreme e felizes. tal? A vaca não sei... Não, cara. Ele vai olhar e vai saber se o preço da semana passada tá menor ou maior. Isso é papo de quem não vive de orçamento. Exatamente. Então eu peguei e falei assim, vamos falar de mercado de carbono? Vamos deixar a regra do jogo. Colocamos a regra do jogo do produto, porque nós temos... uma burocracia que vai incrementar o preço dos produtos. Mesmo que ela não suba R$1, se você tiver um papel a mais para assinar, ela aumenta o custo. E é isso que as pessoas precisam entender no Brasil. Não é só por conta do mercado de carbono. Se você aumentar uma burocracia, aumenta o custo de produção. Perfeito. Então, começamos por aqui. E é uma burocracia gigantesca. E é uma burocracia gigantesca. Bom, partindo dessa premissa, a gente entra no mercado de carbono. Qual que é a historinha do mercado de carbono? Né? A historinha do mercado de carbono, ela parte da premissa que Deus errou. Por quê? Porque eu fiz a criação, pra mim tudo era bom, mas um homem pecou. Eu disse pra eles, bom, vocês estão banidos, vocês vão pra terra, vocês vão viver do suor, e você vai ter que viver dos animais, crescei-vos e multiplicai-vos, né? E submetei todas as coisas da terra. Pronto. Só que o mercado de carbono, ele parte da premissa que é necessária a redução dos gases do efeito estufa para cumprimento das metas climáticas. Então nós tínhamos o cientista xiita, do ambientalista que não está preocupado com o meio ambiente, está preocupado com o H.G. Wells, a conspiração aberta, que é o controle da produção do mundo. Nós tínhamos esse cientista e do lado dele tinha um cara do mercado de capitais e disse assim, rapaz, dá pra gente lucrar com esse negócio. Então tava um do lado do outro. Ele tava aqui, o outro falou, rapaz, se a gente gera escassez, gera produto, poxa que... Pá, vou criar um mercado. Aí o mercado de carbono nasceu mais louco que o Bitcoin, né? Porque é algo que você não controla, a Ethereum tá no teto, as pessoas fazem umas medições, colocam uns tubos assim do boi, assim, eu fico... O Bill Gates lançou uma máscara Nossa. que você consegue colocar no seu rebanho e não precisa colocar no rebanho inteiro. Você pode amostrar a emissão do seu rebanho. Eu vou te falar uma coisa. Essa é a coisa mais fantástica do mundo. E ele fez um presente pra nós. Eu acho também. Você sabe por quê? Assim como o CAR, agora é um presente, né? Exatamente. Porque agora eu consigo falar 66% do país. Exatamente. É preservado. Está como estava quando os portugueses chegaram aqui. Exatamente. Espanhóis, né? Do outro lado. Então, cara, assim, beleza, o CAR, que foi um pesadelo, né? Virou um presente. É a mesma coisa. Só que ninguém quer ver, né? Então, só que o problema é que isso é infindável. Entendeu? É assim, é um atrás do outro. Vão medir agora o quanto de calor a pele do animal emite, sei lá, entendeu? Você sabe qual que é a palavra-chave? Amostragem. Porque é o seguinte, a ciência parte de amostras. As amostras não revelam um todo. Porque a ciência, ela não consegue explicar o todo. Ela só explica amostras. Então, quando você pega amostragem, não significa que aquilo que você está analisando hoje, por exemplo, temperatura global, você não pode falar de temperatura global, porque a diferença da temperatura entre o deserto do Saara e a Antártida tem uma diferença tão grande que você não consegue somar as duas e multiplicar por 2 e falar que é a temperatura global. Até porque você não tem estações meteorológicas em todos os lugares do mundo. Não, impossível. Então, partindo dessa premissa da amostragem, como ninguém tá cagando pra ciência mesmo, porque a ciência é isso, mas ninguém liga pra ciência, eles simplesmente criaram o painel intergovernamental de mudança climática, criaram um relatório e falaram assim, o boi emite 1 tonelada 400 mil por ano, a arvrinha com base nos dados assim, assim, assado, papapá de amostragem. Mercado de carbono, ele existe para quê? É uma compra e venda entre quem emite um teto. Pessoal, existe um teto de emissões que vai ser criado com o mercado de carbono, né? Porque não existe mercado se não existir limite para criar excedentes, né? Enfim. Ó, vamos lá. Você participou de uma audiência lá na Câmara, No né? Senado. Eles te consultaram no Senado. Eles te consultaram para você pontuar sobre o mercado de carbono. Sim. Tá. Em primeiro lugar, como que funciona esse mercado? Estabelece, porque eu sou ignorante. Esse assunto, eu acho que eu devo ter TDAH, tá? Porque me fala desse negócio de negociar fumaça, eu já
A mente vaga, assim, nossa, será que eu levei as crianças pra escola? Será que eu deixei o fogão ligado, sabe? Minha cabeça já vai pras coisas objetivas. Eu vou partir a premissa do que está sendo discutido hoje. Vamos dizer assim que fica mais fácil, né? O que é o mercado de carbono? Ele é uma criação, tá? Que diz o seguinte. Ponto 1. Existe um teto de emissões por países, né? Que a ONU já tem regulamentado. A gente tem um relatório anual de emissões de gases de efeito estufa, que são medidos com CO2, tá? Então tem esse relatório. O que o mercado de carbono ele foi criado? Para a gente pegar o teto de emissões, as nossas metas climáticas, né? Que é, nós temos que reduzir 30% até 2000 e sei lá quanto. Tá? Então a gente pega esse teto e nós vamos começar a inventariar formalmente, criar métricas formais para ver quanto determinadas atividades econômicas no país emitem CO2. Ponto. O mercado de carbono está sendo criado. Então a gente tem um relatório de emissões e aí nós temos um mercado que vai criar uma agência de métrica. Com base nessa métrica, nós vamos estabelecer um teto. Pessoal, é muito abstrato? Mas imagina comigo assim, você é um carbono. Então você respirou e expirou, você emitiu CO2, tá? Então basicamente é o seguinte, você tem uma siderúrgica. A sua siderúrgica produz X por mês. Com base na sua produção, no seu método industrial, você emite X toneladas de carbono por mês. O que esse mercado de carbono vai fazer? As siderúrgicas poderão emitir apenas Y por mês. As transportadoras poderão emitir X por mês. E aí você vai dando teto de emissões por atividades econômicas. Cada atividade econômica tem um teto. Perfeito? Perfeito. Como funciona o mercado? Porque aí a gente tem que lidar com escassez, né? Como funciona o mercado? Com base no teto das atividades econômicas, se você emitir menos do que você precisa, que você poderia no caso, você cumpriu a sua meta climática e gerou uma sobra, um excedente. Para aquela indústria que emitiu mais, você inclusive pode vender para ela a sua sobrinha para todo mundo sempre se manter no teto, lembrando que esse teto visa a neutralidade. Então esse teto vai diminuindo. Perfeito. Ele vai mudar com o tempo. Porque são metas. Agora é reduzir 30, agora é reduzir 50. Mas vamos lá. Esse é o mercado de operações. Aí o que acontece? Existem determinadas atividades econômicas que geram mais créditos do que débitos. Quem são os débitos? A poluição. Quem é crédito? A florestinha, né? Por exemplo. Então o que acontece? Existem atividades econômicas que vão emitir créditos, que eles alegam hoje, por exemplo, que o mato preservado gera um crédito de carbono. Com base nesse mato, você poderia gerar esse papel que a empresa que poluiu mais, ela compra de você e se limpa. Porque obrigatoriamente ela tem que se limpar. E aí que está o ponto. Não vai ser uma faculdade, é uma obrigatoriedade. Esse é o mercado regulado que a gente chama, tá? Então, o mercado de carbono ele é uma transação entre pessoas onde quem não cumpre as suas metas de poluição tem que comprar papéis de não poluição. Eles dão o nome hoje de cap and trade, que é o mercado europeu, por exemplo. Qual é a ideia do mercado de carbono da COP? É que todo mundo tenha mercado de carbono para a gente limitar as emissões do mundo com base na métrica de quem? Da ONU. Que é do IPCC. Que é do IPCC. Por quê? Porque o foco do mercado de carbono no Brasil, sendo o Brasil em todos os estudos de mercado de carbono do mundo, visto como o maior potencial de fornecedor de crédito de carbonos para o mundo, o Brasil vai ser responsável, né, como uma oportunidade de receber até 2030, o último estudo de oportunidade, 72 bilhões de dólares em investimentos no mercado de carbono, graças ao mercado de carbono. Mas os Estados Unidos estão falando de gastar 50 tri. Pra zerar, né? Pra zerar. Ou seja, não, 72 bilhões... Não vai fazer nem cosquinha. Mas, vamos lá. Vamos partir para a ideia que tem 72 bilhões de dólares para entrar no país. Beleza? Beleza. Todo mundo feliz. Né? Tá bom. Aí o que acontece com esses 72 bilhões de dólares? Pessoal, deixa eu te explicar uma coisa.
Se você tem 2 neurônios, o Lé e o Cré, para fazer uma sinapse, uma só, fazer uma ligação, se você pegar o gráfico de oportunidade, o Brasil vai estar desse tamanhão, assim, ó, de fornecedor de crédito, coisa mais linda do mundo. Tá, o Brasil vai fornecer tal. Na linha de baixo é quem polui. Na linha de baixo tá a Europa, China, Estados Unidos, papapá. Todo mundo que enche Todo os mundo piquaque. quer comprar crédito de carbono. Nós estamos vivenciando o neocolonialismo. Só estou fazendo um adendo. O que é? Eu estou comprando o direito de poluir para eu desenvolver enquanto você vai ficar vivendo de floresta. De floresta. E outra. Eu não acredito que a gente consegue falar desse assunto pensando que pessoas sérias Sim. estão debatendo isso como se fosse... Com seriedade, Com né? seriedade. Outra questão. Esses caras que vão fazer as métricas, esses caras que vão botar o preço no nosso carbono. Não nós que vamos botar o preço no carbono. Porque assim, vamos lá. A condição do Brasil é muito escassa de sustentabilidade. A condição que a gente tem de tamanho de floresta, de produção tropical a pasto, né, com offset, com o sequestro do carbono pela produção, ela é muito rara. Sim. Então, tudo que é raro dentro do mercado que demanda é caro. Sim. Certo? Então, a gente, teoricamente, puxa, eu posso botar o preço que eu quiser. Não. Não vai ser assim. Porque pensa, quem controla a métrica são eles. E eles não consideram o sequestro. Eles vão ter que comprovar. Eles vão ter que comprar o crédito de carbono. Sim. Você acha que quem controla a métrica quer que o preço fique caro? Mas aí que tá. É a primeira pergunta, né? Hoje, nas métricas da ONU... Não tem sequestro. Não tem o sequestro, só tem a emissão. Que é a grande... Você desconsidera. É como se o boi tivesse quase que... O boi só tem negativo, ele não tem positivo. É literalmente isso. Não, é como comparar o boi a um carro. Como se o boi tirasse o C da terra e jogasse no ar, jogasse no ar. E esse é um problema que eu acho que até, por exemplo, materiais escolares hoje, tem um pessoal muito bom, o pessoal está fazendo um trabalho formidável, que é o pessoal de olho no material escolar. Eles estão fazendo um trabalho muito bom. Só que eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Olha eu palpitando o trabalho dos outros. Mas eu tô dando um adendo porque eu só faço isso, então, enfim. A gente tem que tomar um pouco de cuidado de não flertar com o inimigo utilizando a mesma linguagem. Porque a linguagem, ela influencia demais na forma como você vai lidar com as situações. Se você usa a linguagem do inimigo, você já perdeu a guerra. Então, nós temos que tomar um cuidado hoje quando a gente fala de sustentabilidade. Primeiro que é um conceito criado, tá, pelo Clube de Roma. Não existe a palavra sustentabilidade. O que é conceito de sustentabilidade? É o que eles acham que é. Se a ONU fala que sustentabilidade mas agora mudaram. É reduzir 1,5 grau, ele vai criar quais são as condições para reduzir 1,5 grau, que é a sustentabilidade. A sustentabilidade tinha um dos tripés que era o econômico. O ESG, Sim. que é a nova sustentabilidade, já não tem. Não tem governança. Não tem mais um pé econômico. Não, e não tem. E a ideia da sustentabilidade não existe. Isso não existe, porque é um conceito criado manipulável. Então a gente tem que tomar cuidado para a gente olhar e falar assim, nós vamos falar de mercado de carbono? Tá, quem cuida da métrica? A ONU. Artigo 6º do Acordo de Paris. Ponto. A ONU cuida. Ah, mas o sequestro de carbono no Brasil... Não tem sequestro no relatório da ONU. Risco sequestro. Novamente, como se a gente estivesse voltando para a Constituição. Falando da questão do direito de propriedade. Sim. Então, tô falando do mercado de carbono. Sim, mas lá eles não consideram. Só tem investimento estrangeiro se você observar a regra internacional. Se você não observar a regra internacional, você não vai conseguir fazer transações internacionais entre países, que é o grande foco do investimento do mercado de carbono. Então, nós temos que simplesmente, nós vamos criar tetos de emissões, aumentar o custo de produção de toda a cadeia, tá? Partindo da premissa de que nós temos operações que geram crédito para gerar investimentos verdes, né? Investimentos verdes, para você cumprir uma obrigação legal que foi criada. Veja, o investimento ele vem para você cumprir uma obrigação criada supostamente sustentável, quando na verdade o foco disso aqui, eu vou ler. Eu posso citar a pessoa que leu, porque tá no jornal. Sim. Né? É público, né? É público, né? Tá no jornal Correio Brasiliense do dia 25/6/2024. Isso aqui eu não tô falando da pessoa, nem conheci a pessoa. É que tudo que é de mercado de carbono eu vou lendo e aí eu vou me inteirando, né? A precificação do mercado de carbono tem potencial de
direcionar a demanda dos consumidores e investidores para produtos que emitem menos gases de efeito estufa. Isso está escrito no Correio Brasiliense, tá? Para o professor da FGV. Para não ter que ficar citando às vezes o nome também, é complicado hoje. Tá? Agora eu vou ler o que está escrito no MyCarbon do Fórum Econômico Mundial. O que é MyCarbon? MyCarbon é um projeto que tem como finalidade controlar as emissões individuais do carbono conforme a conduta das pessoas. E com base nisso, cada um de nós ser taxadinho ou controlado as nossas condutas. Você vai passar na gôndola do supermercado uma carninha assim, ó, pip, a hora que passa a carninha, quer CPF na nota? Vai perguntar assim, não, dá o seu CPF, o seu cartão. Aí lança o seu CPF, vai aparecer o número de carboninho que você pode consumir neste momento. É o controle de emissões de carbono pessoal. Igual acontece de passagem aérea, nós já temos isso hoje. Tem lá embaixo, você vai comprar passagem aérea, quer compensar suas emissões de carbono? Amanhã vai ser assim, taxa aeroportuária, passagem, carbono. Aí você tem que pagar os 3, tá? Fórum Econômico Mundial. A implementação de medidas inteligentes para fornecer escolhas individuais para reduzir suas emissões relacionadas à energia, desenvolvimento, contabilizar as emissões pessoais e melhores escolhas pessoais para emissões relacionadas a alimentos e consumo. Sabe o que é o mercado de carbono? Imposto. É você selecionar e controlar as condutas humanas. Não fui eu que disse, os dois disseram aqui. MyCarbon, Fórum Econômico Mundial. Sabe o que você estava falando? Me lembrou muito o sistema de pontuação de conduta na China. Crédito social chinês. Crédito social. É o mercado de carbono. É. Então, o mercado de carbono ele só tem uma finalidade. É aquela... Lembra da historinha que eu disse? Da carne, das pessoas querendo impor a sua forma de conduta de produção como regra no Brasil? Sabe aqueles produtos que você vai hoje na União Europeia e você chega assim na União Europeia, tinha um boom dos produtos orgânicos. Né? Boom, todo mundo, produto orgânico na União Europeia. Aí veio a crise energética, né? Com base na guerra da Rússia com a Ucrânia, fecha a torneirinha do gás natural, sobe o preço de energia, aumento de custo de produção sobe, aí o pessoal do orgânico sobe o preço e o convencional sobe o preço. Qual foi a primeira conduta do europeu? Deixar de comer os produtos orgânicos e comer os convencionais, porque não tinha como pagar. Agora, o mercado de carbono, ele vai equalizar todo mundo e tirar do mercado aqueles que não cumprem. Ponto número 2, antes de a Lígia perguntar, eu já vou enfiar a goela abaixo na galera. Mete o pau. Né? Uhum. Aproveitar já, eu tô falando mesmo. Existe uma discussão de que o agro tá fora. É isso aí. Você lembra disso? A é uma gente vitória. conversou. É uma vitória. É igual a história da carne na reforma tributária. Isso. A carne ficou de fora. Eu falo, sei, gente, mas vai tudo subir. Vai tudo subir. Sim. Né? Então, assim, a gente pega e vamos falar assim... Vocês acham justo o Brasil subir mais imposto? Cara, uma das maiores cargas do mundo, um dos piores serviços do mundo, piores sistemas educacionais do mundo, piores índices de segurança. Vou subir mais um impostinho? Mais um pouquinho. Mais um pouquinho, tá pouco, né? Aí você pega e... A Janja tá viajando pouco de primeira classe. Aí você pega e fala assim, do mercado de carbono, né? O agro tá fora. O agro não vai entrar naquele mercado regulado do teto. Ainda que a lei 12.187, que criou a política climática... Essa lei é de 2009, hein? 2009. Tem como um plano setorial o agronegócio dentro do mercado regulado. A lei estabelece isso. Então, talvez por uma canetada do judiciário inclua o agro também na lei. Mais pra frente. Tá? Mais pra frente. Hoje ficou de fora. Hoje ficou de fora. Tá ficando. Ainda não foi aprovado o mercado. Mas já essa semana que nós estamos gravando aqui, a discussão tá quente em Brasília já. Por conta da COP. Querem aprovar antes da COP. Com uma sinalização de virtude do Brasil. Claro, a gente vai ser na vanguarda e tal. E aí... A gente aceita tudo que esses caras impõem, né, cara? Aí, o que aconteceu? O agro tá fora. Eu vou falar para todos os produtores rurais, todos que nos acompanham, Lígia, às vezes, caso eu não tenha falado, todo mundo. Pessoal, coloca uma coisa na cabeça de vocês. Você quer entender como é que é o mundo hoje, é só você dar uma olhadinha na história para trás. Não existe nada novo. Tudo já foi praticamente feito. Tá? Então, quando você olha as condutas, tem um livro que eu gosto muito para as pessoas entenderem, quem quiser ler, é do H.G. Wells, Conspiração Aberta. Ele tem um parágrafo claro que o foco das pessoas é o controle das commodities. Porque controlando o alimento, você controla o povo. Controlando a energia, você controla as nações. Mas controlando o alimento, você controla o povo. Para você controlar o alimento,
Você tem que controlar a escolha das pessoas. Acabei de ler do professor da FGV e do Fórum Econômico Mundial o que é o mercado de carbono. Ele nada mais é do que um controle de eticidade das suas escolhas, com base no que você está disposto a abrir mão ou não. Eu acho, cara... Tá? É bem absurdo mesmo o plano final. E as pessoas não querem ver o final. E elas continuam flertando com a historinha da sustentabilidade e brigando porque o boizinho sequestra ou não sequestra carbono. Quando, na verdade, o problema que eles estão tentando combater não existe. Que a gente discutiu antes. Mas, quando a gente pega esse controle, nós temos que olhar que o mercado de carbono, essa finalidade do mercado de carbono, né? De controlar pessoas, ela vai muito além. Ele é tão triste, se nós olharmos hoje, o agro tá fora, é tão absurda essa afirmação, porque não existe legislação de moratória da soja. Não existe no Código Ambiental, é vedado a aquisição de produtos agrícolas, soja, milho, algodão, papapá, de áreas desmatadas. Após que é a moratória da soja. Não existe essa legislação. Não existe nem um papelzinho daqueles que a gente chega em repartição pública, que tem uma norminha interna assim, que até isso aqui é um cheiro de norma. A moratória da soja é um acordo comercial. É simplesmente você pegar todas as grandes empresas e falar assim, ó, vocês não vamos fazer um acordão nós tudo? Vamos. Não vamos comprar soja de área desmatada. Ponto. E milho. Ponto. Acabou. É um acordo comercial. Aí o produtor de soja se vê refém e fala assim, não vou poder abrir mais porque se eu abrir eu não vou poder vender soja. Eu tenho um amigo que ligou pra mim, André, eu tenho uma área no Pará, mato, eu tenho uma licença de desmatamento. O que adianta eu desmatar essa área se eu não vou poder vender 1 grão de soja? Ele virou pra mim. A área é bonita, linda, documentada, tudo. Tá lá, ele não Fora pode. que isso é interferência internacional... Não. Dentro do Brasil, porque não, você falou não está na legislação. Não tá na legislação nem nada. É um Isso acordo comercial. Red pill do caramba. É um aqui. acordo comercial. Isso é uma red pill do caramba. Aí você porque pega... as pessoas não notam isso. Não nota. Aí você pega e você vira assim, tá, pessoal, vocês são pecuaristas, nós estamos aqui na Grifato, vocês são pecuaristas. O que acontece se você desmatar sua área e vender boi pro frigorífico? Não, cara, na hora suspende seu frigorífico, joga ele. Opa, tá embargado aqui, porque tal. Você fez uma limpeza de pasto, mais a vigilância do satélite, do espião. Olhou que você fez uma limpeza de pasto porque tinha umas arvorinhas um pouco maior, já entendeu como se fosse desmatamento. Isso, tem acontecido muito. Muito. A Rebeca e o Cef direto. denuncia bastante isso. Eu falo direto, toda semana com ela, os absurdos. Aí eu falo isso, você já não pode vender pro frigorífico. Meu irmão... Passou o mercado de carbono. Isso com a permissão, mesmo com a permissão, às vezes dá um... Não, dá problema, porque dá problema entre também. linkar os órgãos também, um é secretaria estadual, o outro é órgão federal. Isso. Aí você precisa falar, olha, amigo, você não conversou com ele, mas eu tenho a permissão. E você me bloqueou e me multou, e eu não fiz nada errado. E até você provar que focinho de porco na tomada... Aí você pega e imagina, Lígia. Por que eles conseguem fazer isso hoje? Porque tem métrica. Porque tem métrica. O mercado de carbono vai criar o quê? Que a gente começou lá atrás, que eu enfatizei. Ele vai criar as métricas formais de controle de emissões. Criando a métrica formal, o que impede de uma empresa, por exemplo, num nível internacional como uma JBS, por exemplo, que tem nível... Vamos pegar as empresas que têm níveis internacionais, né? E as empresas que exportam, Marfrig e tal. O que impede dessas empresas se reunirem e falar assim, pessoal, o negócio é o seguinte agora... Nós vamos ter que fazer uma moratória ou um acordo comercial da carne no carboninho. Você sabe por quê? Porque o boi é o grande vilão do mundo com as suas emissões de metano. Estão falando por aí. E nós vamos ter que sair na vanguarda. Porque na Nova Zelândia já estão tributando a unidade animal pela taxa de metano. Na Europa já estão abatendo animais para cumprir meta de emissões de gases de efeito estufa. E o Brasil, como detetor de um dos grandes rebanhos do mundo e produtor de proteína animal, nós vamos também ter que mostrar a nossa importância com relação à salvaguarda mundial. E agora a gente só pode abater boi se a fazenda estiver com um selo bonitinho, carbono zero, neutralidade. As pessoas acham lindo o selo. Recentemente, há 1 ano, a minha briga, sabe o que foi? Embrapa. Soja, carbono zero. Aí eu virei e falei assim, vocês estão criando um selo soja carbono zero. Os produtores tudo feliz lá, aquele negócio.
Aí eu virei pra eles e falei, sabe o que vai acontecer? A próxima moratória vai ser em cima do selo. E sabe qual que é o problema de você ter o selinho? É que as cooperativas hoje já estão vendendo pacote de plantio de soja carbono zero, assessoria carbono zero, e os produtos que estão lá dentro é um oligopólio, porque só tem meia dúzia de empresas no mundo que produzem produtos nesse sentido. Se vocês não entenderam, o mercado de carbono é reserva de mercado. Também, né? É oligopólio. Essa foi minha discussão no Senado, que eu mandei uma carta para os senadores e falei assim, sabe o projeto de lei de mercado de carbono? Ele é inconstitucional. Sabe por que ele é inconstitucional? Porque ele fere a livre iniciativa. Ele está criando reserva de mercado. É vedado. Não só inconstitucional por ferir a reserva de mercado, porque vocês, no trâmite do processo de lei, vocês não pediram parecer técnico para o CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, se a imposição de tributo via reforma tributária, que criou um tributo específico de mudança climática, e o carbono, nós estamos falando de uma bitributação sobre o mesmo fato, inclusive, tá? Se esse aumento da carga tributária e burocrática não irá gerar a extinção de atividades econômicas, concentração de mercado em razão do excesso burocrático de custo. E a resposta é sim. E a resposta Você é sim. não precisa ser muito genial para entender E vocês não pediram. Do aumento do custo, da burocracia. Cara, um monte de senador leu porque eu sei. Porque eu tenho contato lá dentro. Nenhum teve coragem de suscitar uma questão de ordem. Passou, passado. Então, assim, nós estamos trabalhando hoje com pessoas que não estão preocupadas. Não. Porque talvez essas pessoas, eu acho que elas já estão cumprindo a sua metinha do carbono. Mas eu vou te falar, cara, a gente entrega muito a nossa vida na mão de outras pessoas para que elas determinem o que a gente deve ou não fazer. Outro dia, eu vou dar compartilhar uma coisa rapidinho. Tem uma vizinha nossa, ela tem uma neta. E a gente... Nossa, eu adoro ela. E ela falou assim, porque a neta mora na Nova Zelândia. Ela falou, quando nascem os bebês na Nova Zelândia e você registra, automaticamente o governo manda um assistente social na sua casa para te ensinar como amamentar, como fazer os horários de dormir do seu filho, da sua filha. Então, para te dar orientações acerca de maternidade, que hoje no Brasil está muito na moda, fazer o cursinho de nenê dormir, cursinho de amamentação, como é que é? Eu fui numa pediatra quando eu estava grávida da minha primeira filha, e ela falou assim, sabe antes do parto? Para você já ter o pediatra depois do parto, na primeira semaninha, né? Ai, não, vai ser super legal, tal, vai nascer. E você vai precisar de uma consultora de amamentação. A mulher nem me conhecia. Aí eu falei para ela, até logo, muito obrigada. E eu falei para essa minha vizinha, falei, que legal, então vai lá, um assistente social e tal. Deus me livre ter uma pessoa na minha casa para checar o que eu tô fazendo com meu filho recém-nascido. Porque, desculpa, a humanidade inteira, desde que o mundo é mundo, fez isso. Eu não preciso do assistente social vir aqui me chamar de incapaz. O Estado entrar na minha casa sem ser convidado para falar o que eu tenho que fazer com meu filho. Achei bizarro. E as pessoas, nossa, que respeito, vizinha. Tipo, gosto muito de você. Mas a minha visão é essa. Quem te convidou aqui para ver como eu estou criando minha filha, para falar que eu não tenho a capacidade de julgar o que é melhor para ela, de buscar ajuda quando necessário? Sim. Quem te convidou aqui? E a gente acha isso coisa de primeiro mundo. Uma coisa bacaninha de uma pessoa vir aqui conferir o que eu estou fazendo com meu filho. Entendeu? E isso num país aqui como o Brasil, que admira esse troço aí, que tá cheio de criança na rua morrendo de fome. Você tá entendendo? Tem uma ordem de tráfico de crianças aqui no Brasil, que saem principalmente pelas fronteiras do norte. Sim. Principalmente. Sim. Então vamos lá. Lígia... Isso é problema de rico, cara. O rico fica totalmente anestesiado para as dificuldades da vida. Nós temos, hoje, criação no mercado de carbono, algo totalmente futurista, onde nós já estamos sabendo, lá dentro de Brasília, que os estados já estão brigando para saber quem que vai morder a fatia dos programas RED+, de indenização por floresta em pé, se os estados vão morder parte da arrecadação já. Ou seja, você vamos lá, uma ideia. O cara tem uma floresta em pé, ele é remunerado por isso. Ele poderia ser remunerado por isso, e se ele for remunerado por isso, ele vai ter que deixar um cadinho pra quem, né? Óbvio. Então, assim, quando a gente vê situações como essa acontecendo, e eu vejo isso, sabe a primeira coisa que eu penso? A mesma coisa que o próprio professor Molion uma vez falou, junto numa carta com o professor Ricardo Felício, enfim. Nós temos 100 milhões de pessoas sem saneamento.
Nós estamos discutindo se o boi peida e a rota, quando tem 100 milhões de pessoas não tem saneamento. Nós estamos discutindo se nós vamos... Nós participamos com 3%, supostamente, tá? Supostamente. 3% das emissões de gases de efeito estufa do mundo. 3% das emissões de gases de efeito estufa. Se a gente reduzir 30%, nós vamos reduzir 0,9% das emissões de gases de efeito estufa do mundo. 0,9% do mundo. É a história do carinha do norte-americano. Se eu reduzir 0,9% das minhas emissões, quantos graus eu vou reduzir no mundo? Não sei. Cara, 0,9 em temperatura, estatisticamente, nem entra na planilha. A começar que o CO2 é 0,0032. É 320 partes por milhão. Do quê? Da atmosfera. Uhum. 320 partes por milhão. Então você pega 1 milhão e divide por 320. Olha o número que dá. Você não, malemar, você consegue estatisticamente colocar o CO2 na conta de gases atmosféricos. E nós vamos reduzir 0,9 do Brasil como uma vitória, uma vanguarda, e nós temos 100 milhões de pessoas sem saneamento básico. E isso sem considerar os sequestros, né? Só pra lembrar. Ah, não! Se você considerar o sequestro... Não, então... gente, sabe por que tem 3% de emissões? Porque ninguém considera o sequestro. Uhum. E se você for... Ó, eu tenho um artigo científico, depois eu vou te mandar pra você dar uma lida. Cara, pensa no artigo científico, assim... O cara escreveu, ainda que pra mim não faz diferença nenhuma, porque eu olho todo, não olho... Uhum. É isso que eu falo, é uma amostra. Então ele pegou uma amostra. Ele fez uma somatória das emissões naturais. Ou seja, ele saiu das emissões antropogênicas humanas e falou assim, não, vamos medir ao contrário. Vamos medir as naturais. Pra gente ver o que que é. E aí? Né? Cara, as humanas tá cotada em 1 parte por milhão. Você já viu quanto que um vulcão emite? Mangue. Um vulcão boa. Mangue. Pensa mangue, porque mangue é putrefação. É. Pega a serrapilheira da mata. Mas esses lugares aí, as pessoas nem sabem que existe. Não. As pessoas não sabem mais que existe. Não. Você tá entendendo? O mar, cara. As pessoas não sabem mais que existe. As pessoas que militam, que consomem lá feijoada vegana em São Paulo, na beira do Tietê, elas não fazem ideia do que elas estão falando. Elas não fazem ideia do que elas estão protegendo. Não. Tá? É o que o colega meu falou esses dias no Instagram, que eu morri da risada. Até fiz um comentário lá. Ele tava chegando em São Paulo, do lado do Tietê. Ele é agrônomo, né? Aí ele olhou, falou assim, nossa, pela largura do Tietê aqui, a gente ia precisar colocar, acho que, sei lá, uns 100 metros de APP aqui da lateral do Tietê aqui. O que será que nós... Será que a cidade conseguiria cumprir o que o produtor rural cumpre? Não. Aí eu virei pra ele e falei assim, se você exigir da cidade o que o produtor rural cumpre, não existiria restrições para o produtor rural. Exatamente. Porque quem tá na cidade Não quer. não tá vendo Jamais o aceitaria. Exatamente. Então esse é o ponto. A grande verdade hoje no Brasil é que o rei tá nu. E ninguém quer falar. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Você não acha que o Brasil tem que sentar nessas mesas de negociações, COP30, para não perder de WO? Agora, teria que ser bem representado. Porque os caras estão decidindo lá e falando, polui, sim, polui. O boi emite metano, sim, emite metano. Então vamos taxar, sim, vamos taxar. E o que eu enxergo é que fica por isso. Eu vou ser bem sincero com você. Eu li algumas atas de representatividade do Brasil antigas, década de 80, na época que era a Agência do Meio Ambiente da ONU ainda, né? E o que eu vi foi que o Brasil sempre saiu muito bem porque ele brigava no seguinte sentido. Vocês exigem de mim quando vocês cumprirem. Uhum. O que vocês estão falando. Porque, veja, o mercado de carbono ele foi criado para que você não tenha que plantar árvore, por exemplo. É só você comprar o crédito. Isso. Se você tivesse que plantar árvore na Europa, aí ferrou tudo. Então você cria o mercado de carbono como uma alternativa. E nós estamos caindo de bobeira, acreditando nisso, e eles não vão precisar fazer nada ambientalmente falando. É só comprar um papel. A grande verdade é que o Brasil, no fundo, ainda que ele precise participar na ONU, eu vejo que o ponto central da discussão nunca é o que eles estão falando em razão da necessidade do mundo depender do Brasil. Então a chave é o contrário.
Se a gente pudesse sentar numa mesa de negociação com peito pra segurar, a gente conseguiria muita coisa. E jogar os dados concretos na mesa. Existe a Carbon Border Adjustment Mechanism na União Europeia, porque agora vão começar a taxar, você precisa ter a rastreabilidade do carbono que veio do Brasil para você importar os produtos na Europa. E se o produto chegar lá e não tiver cumprido a sua cadeia de carbono, ele será taxado. Deixa ser taxado. Quem vai consumir o produto? Vai ficar mais caro. Então eu não vou comprar o produto do Brasil. Tá bom, não compra. A minha carne bovina é mais barata do mundo. Alguém vai querer comprar. Alguém vai querer comprar. Aí eu te pergunto, você acha que os outros países lá vão fazer o quê? Você acha que eles vão criar Carbon Border Adjustment Mechanism? Cara, a União Europeia não compra nada nossa. A gente consome praticamente quase 80% da produção de proteína animal nossa, a gente consome. De proteína animal, mas vamos lá. Não, de proteína animal. Se você pegar toda a balança comercial, acho que é uns 14%. Ainda é bastante, eu acho. Ainda é bastante. Não, de volume, né? De volume de negociação. De volume negociação. financeiro. Financiação porque a balança comercial é o quê? A gente tá tapando por água das outras atividades, né? Sim. Mas é relevante. Aí o cara não quer perder isso. Exatamente. Não quero perder. Me vendi pra esse mercado, agora eu não quero me perder. Porque o dinheiro tá na frente. Mas aí que eu te falo, não tem o pensamento de longo prazo Não. que os antigos tinham. Então, P. Teixeira, quando se lançou no Amazonas para explorar lá de canoa com os índios até o Peru, sem saber o que tinha pela frente, você acha que ele imaginava que a missão dele ia acabar na vida dele ali? Acho que não. Não. Na verdade, desculpa, acho que sim. Acho que ele tinha consciência de que era uma... É um risco, né? Não, mas de que era uma empreita de gerações. Eu acho que eles antigamente tinham. Sim. Então, assim, por que o Portugal, a Espanha se enveredavam pelos mares para ir atrás disso? Cara, isso é uma coisa de longo prazo. Sim. Entendeu? Esses caras estão negociando... Você tá falando para mim que a lei do carbono ela é de 2009. Que instituiu o plano Os caras estão querendo sim. começar a querer implantar em 2030. Ou seja, é tudo pensamento de longo prazo e a gente pensa no curto. Então, ano que vem eu quero continuar vendendo para a União Europeia. A troco do quê? De você ficar regulamentado pro resto da vida? Pensa, eu vejo os contratos hoje. Qualquer contrato, cara, eu nunca vi um diferente, assim, o cara virar e falar assim, nossa, tem X bilhões de reais pro Brasil no mercado de carbono. Eu nunca vi. Não, eu já ouvi falar isso. Assina o cheque. Não, o cheque nunca chega. Mas é isso aí, o cheque nunca chega. Aí você vira pro cara e fala assim, você acha que nós vamos perder mercado? Os caras vêm com uma legislaçãozinha mequetrefe da ONU, dizendo desmatamento zero, impondo um pedágio de desmatamento no Brasil. No meio da legislação, sabe o que tinha? A necessidade de salvaguardar os indígenas, porque perpetuidade... Ou seja, a legislação não era meio ambiente, era indígena. Aí você fala assim, mas como é que o indígena vai cuidar da floresta se ele não tem meios para isso? A grande verdade é essa. 33% do território de floresta do Brasil está dentro da propriedade rural. Não está dentro da aldeia indígena. A aldeia indígena é só 14%. Entendeu? Nós temos de reserva legal 33% do Brasil de mato. Entendeu? Então quem cuida da floresta somos nós. Agora, você vai vir penalizar eu, que já tenho um ônus absurdo, porque eu não ganho R$1 para deixar aquele negócio em pé, e ainda você quer me penalizar. Eu tenho um direito estabelecido na minha lei, eu posso desmatar, tá no Código Ambiental, mas a minha licença não sai. E se eu desmatar, eu não vendo soja. É isso aí. E agora tá falando de desmatamento zero para pecuária também. Faz tempo já. O soja não é comida, né? Aí você olha assim, soja não é comida. Pega o sonho de valsa e olha o que tem lá dentro. Cara, um sonho de valsa tem soja. Então, assim, as pessoas elas não vivem a realidade. E se a gente ficar se submetendo em determinados comércios, determinadas negociações, a gente compra todos os pedágios. Então o Brasil precisa estar na mesa de negociações? Precisa, a gente tem que ir, né? Vai fazer o quê? Mas tem que ir bem representado. Agora, tem que ir bem representado e ser firme. Falar, meu irmão, a gente faz a nossa parte dentro da nossa legislação. E o principal de todos, a Convenção Quadros da ONU, que teve em Nova York, 1994, 95, não lembro agora, que inclusive foi incorporada no Brasil, sabe o que eles dizem na Convenção Quadros da ONU, no papel, que está ratificado aqui no Brasil pelo Congresso Nacional? Que as medidas ambientais de aquecimento global contra aquecimento global são tomadas pelo princípio da precaução. Eles em nenhum momento afirmam que existe o risco.
Eles falam assim, nós estamos adotando precaução para que se eventualmente tiver o risco, a gente já esteja adotando. Olha só, ninguém fala isso. Sabe por quê? Porque ninguém lê nada. Você só lê Twitter, notícia da... Sabe quem fala que existe Goebbels News lá? Quem fala que tem problema climático? O IPCC. Mas o IPCC é uma agência da ONU. Ele fala, no futuro, há um risco que era 4 graus, passou para 2,5, tá 1,5, não vai chegar em nada, subiu 0,19, estatisticamente irrelevante, para eles jogarem mais 100 anos para frente depois, para 2200, e falar que existe um risco de 4, e conforme vai chegando eles vão reduzindo. Eu vejo isso bem claro, da forma que é colocada. Eu parto do princípio que é o seguinte, André. Esses dias eu estava lendo, sabe, compêndio de bovinocultura de corte que você compra lá na faculdade? Você já fez veterinário? Sabe as Barças da veterinária? Que tem lá desde história da pecuária no Brasil até genômica no final. Você já viu? E outro dia eu estava lendo isso. E passaram os filhos do Ale, eles são mais velhos, né? O Marco e a Fernanda passaram e falaram assim, por que você está lendo isso? Eu falei, porque eu tô lendo. Como assim? Nossa, mas você não trabalha com pecuária? Você não é a pessoa que entende da pecuária? Como que você tá lendo a base ali? Entendeu? Sim. A base ali. Falei, porque, cara, assim, eu nasci numa família que tinha já tradição no agro. Eu me graduei em medicina veterinária. Faz 20 anos que eu tô no mercado e eu não sei tudo. Muito pelo contrário. Você precisa voltar lá na base de vez em quando, sabe? Sabe? Exigências nutricionais da vaca de cria, sabe? Você precisa... a gente está aprendendo o tempo todo. E dito isso, eu acho uma arrogância imensa você pensar que alguém pode controlar o consumo global em benefício do mundo. Sim. Enquanto tem países de terceiro mundo que passam fome, cara, que são explorados. Então, assim, eu acho muito, muito inocente das pessoas acreditar que esse controle é para o bem. Esse controle milimétrico das decisões, das opiniões, de como se enxerga o mundo. Porque ninguém sabe nada. A gente está nesse mercado por anos e anos e anos. E quanto mais você se especializa, mais você entende que você não sabe nada. Você está sempre aprendendo. Entendeu? Eu nunca imaginei, por exemplo, na minha vida, estudando mercado, trabalhei em mercado financeiro, eu nunca imaginei ver o efeito econômico de uma pandemia. Então, assim, foi uma coisa que... Cara, o que está acontecendo aqui? Né? Achei que o mercado ia cair. Que eu falei, nossa, isso aqui vai minar o consumo de carne, né? Vai ser um problema. O mercado explodiu. Aprendendo, cara, vivendo e aprendendo. Então, assim, na minha cara a realidade. Então, eu acho uma arrogância imensa os caras falarem, não, nós vamos criar uma métrica para te falar quanto que eu preciso reduzir de emissão de carbono para controlar a temperatura global. Lembrando que 3/4 da Terra são água. E não habitáveis. Né? Fora a parte terrestre não habitável, que ninguém vai lá ver como é que é. Um mangue, entendeu? A geleira. Tem área lá que... Então, assim, tem coisa que... Cara, eu acho muita arrogância do ser humano e questiono os propósitos desse tipo de proposição. Porque se você quer pegar uma equação e aplicar ela globalmente, eu falo, isso não vai funcionar. Nós temos realidades tão diferentes. E aí, quem domina a equação? Quem determina qual é a equação? Aí é chapéu de alumínio total, mas é verdade. É verdade. Quem domina a equação? Quem determina como ela deve ser? Quais os elementos da equação? É o IPCC? O IPCC considera métricas norte-americanas de emissões e não considera sequestro. E aí, a emissão de óxido nitroso, por exemplo, dos Estados Unidos, eu acho que é 3 ou 5 vezes mais do que a emissão média no Brasil, onde nós medimos. Onde nós medimos. Esse é o ponto. E vocês estão falando que eu tenho... Então, assim, cara, é muito viagem. É muito viagem. Esquece. É muito viagem. Isso aí infelizmente, eu acho que a gente precisa começar na base. A base é a gente tentar conscientizar as pessoas a voltar a pensar e não ser críticos. Existe uma discussão muito assim, não, as pessoas têm que ser críticas. Eu falei, uma coisa é ser crítico, outra coisa é pensar. Pensar e ser justo. Né? O Aristóteles fala isso. Aristóteles fala, você tem que primeiro debater com você mesmo. Sim. Pra você chegar à verdade do que você tá defendendo. Porque quando você vai debater com outra pessoa, você quer ganhar. O ego entra invariavelmente no meio. Agora, o que eu vejo no nosso setor que me entristece bastante são pessoas temerosas de falar a verdade para não sair e não pagar de louco fora do status quo. E eu vejo muito isso. Muito isso.
né? Mas, né, os santos, os mártires, quantos deles não foram mortos, né, Sim. sacrificados por denunciarem a verdade, né? Eu acho que se a gente pode pensar alguma coisa, talvez uma frase do podcast, eu acho que a gente tem que deixar o antropocentrismo. Acho que sim. A gente tem que deixar o homem não mais ser o centro do mundo, porque nós não somos. Não somos. Né? Então, todas as vezes que a gente tira o eu posso, eu quero, eu faço, quando a gente tira isso da equação e a gente começa a olhar as coisas de outra maneira, a gente vai começar a perceber que nós não somos nada. Então, a gente achar que tem a capacidade para fazer alguma coisa, me desculpa. Nós não temos a capacidade nem de controlar as energias nas Olimpíadas, que ficou sem luz uma noite. Verdade. Verdade. Né? Não temos nem essa capacidade. Verdade. Isso que é num evento mundial, todo mundo olhando, a energia acabou em Paris no dia seguinte da abertura das Olimpíadas. Só a Sagrado Coração de Jesus lá em cima, acesinha bonitinha. Então, assim, se você não tem nem capacidade para controlar isso, você vai querer controlar o clima do mundo, né? A temperatura do mundo. Nem criminalidade nós não controlamos. André, onde te encontramos? Eu estou tem meu site, andrepirajá.com.br, Instagram, André B. Pirajá, YouTube, André Pirajá Agro. Beleza. E é isso aí. Show de bola. Pessoal, Como Salvar Minha Fazenda, falei pra vocês, vou repetir, escrevi o prefácio, muito satisfeita por isso. Obrigada por ter aceitado o convite. Imagina, estamos aí. Uma alegria te receber aí. O André ficou lá em casa também. Eu que fico feliz, então, eu vim aqui hoje. Uma alegria te receber. Obrigado pelo convite, Lígia. Valeu. Fica com Deus. Valeu, amém, amém, todos. Pessoal, obrigada. Vamos pro próximo.